Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um Nightcast Podcast. Aquele podcast que traz sempre um convidado muito interessante, às vezes não muito interessante, famoso, às vezes não muito famoso, mas hoje estou honrado. Não, mas aqui sempre tem história pra contar. Esse aqui tem É o cara das histórias. Bíblia toda pra contar. O cara tem muita história, mas muita história, e é um prazer inenarrável recebê-lo aqui. Um homem internacional. Internacional. Né? Eu vou te dizer o seguinte, eu tô assim me sentindo realmente importante. Privilegiado, importante ter esse cara aqui dentro dos estúdios, né? Amarelo, que nem falou. Já até nomeou os estúdios agora, já nomeando. Tá se tremendo de emoção. Porra. Não é isso, Dr. Gladson? É isso, internacional. Será que se eu falar o nome dele real, o pessoal vai saber quem é? Não sei, tenta aí, vamos ver. Vocês conhecem o Fábio Plácido? Acho que não. Da família do Plácido Domingos. DJ Fábio, do Castelo das Pedras. Não tem como não associar, né, gente? Isso aí vai ficar ligado, acho que pra vida inteira. Virou né? sobrenome, né? Virou sobrenome essa porra. Virou nome artístico e não tem como desassociar mais. É um sobrenome já há muito tempo, né? E Fábio com PH. Com PH. Y, esqueci essa tarde. Verdade, Fábio com PH. É um cara internacional, cara. É porque senão a pessoa americana não consegue. Não consegue identificar direito. DJ. É pra quando pronunciar falar Fábio. Fábio. É. DJ, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Grandes amigos, Gladson, Celso. Saudade de vocês, muito tempo irmão. que a gente não se via, né, cara? É, pô. A última vez que eu vi foi pra televisão. Foi no Rock in Rio, pô. A gente tem que marcar umas gandaias aí, né? Fazer umas resenhas. Não pode, homem casado. Eu sou casado de Jesus. Não, mas ele pode marcar né, Gabriel? Uma resenha aqui cheia de cachaça pra gente tomar. Hoje, inclusive, eu estava pensando nisso. Já está agendado, final do ano, nós vamos fazer um puta churrascão aqui. Ó. Vamos chamar as pessoas que foram... Né? O ano começou ontem. Não, estamos em janeiro, claro. Mas até lá vai dar tempo de eu juntando a pratinha para ir comprar carne. Não, só para o uísque do Fábio já vai dar porra. Mas tem que juntar dinheiro para comprar carne. Eu prometo. Vamos fazer uma bagunça aqui esse ano, se Deus quiser. É o churrasco da Casa Amarela? Estúdios amarelos. Pode ser os estúdios amarelos. O outro era azul, esse é amarelo, verdade. Já estamos no segundo estúdio, pô. Cada ano tu bota uma cor, né? Não, é porque era outro estúdio em outro local mesmo. DJ, você nascido e criado onde? Cara, nascido e criado em Rio das Pedras, Jacarepaguá. Rio de Janeiro. Que maravilha. Você foi um cara travesso lá? Porque o Fábio tem essa carinha de anjo, esse negócio. Cara, meu irmão, quem não conhece não compra, né? Assim, cara no meu coração. Quanto a geração ali, moleque, é aquela coisa que todo mundo aprontava, né? De rua, de jogar bola de gude, aquela coisa toda, de vira e mexe, sair uma porradinha. Perdeu alguma vez a cabeça do dedo do pé jogando futebol isso aí várias vezes. Infância raiz, o tampão, arrancando o tampão logo e... Infância raiz total, joelho né? cheio de medalha, tá igual. Correr atrás de pipa e passar em cima da madeira com prega e furar o pé. É tudo esse... farpado. Entrava no meio do mangue, saía cheio de sanguessuga nas pernas. Seus pais, Fábio? Minha mãe mora praticamente lá embaixo de mim, né? Uhum. O meu pai mesmo, geneticamente, foi embora quando eu tinha, acho que 1 ano de idade. Ou até menos. Então tua mãe que segurou ali a barra. Sim, aí depois ela casou com meu padrasto, que mora em São Paulo hoje. Mas esse é o que eu considero realmente como pai. Maneiro. Quem cria, né, cara? Claro, quem deu a educação, quem criou, quem fez de tudo. Tua relação com ele é legal? Sim, a gente se fala direto. Maneiro. Agora é tudo no Zap Zap. É verdade. E DJ, você começou a se interessar por música? Quando essa porra bateu de largar a pipa e futebol pro toca-disco? Teve alguma coisa antes da música? Não chegou a trabalhar em alguma outra coisa antes? Eu acho que eu não sei fazer outra coisa até hoje, né? Só música. Na verdade, eu acho que isso vem até de genética da mãe e do pai, né? Meu pai mesmo. Seu pai biológico. Meu pai biológico, ele já no quartel tocava violão, escrevia letras de músicas e mandava cartinha pra minha mãe. Já tinha esse... então já tem. E minha mãe, cara, é fissurada por música ao extremo. Ela tem... todo final de semana tem que estar com o som ligado, tem que estar tomando a geladinha dela e tá ouvindo música 24 horas direto. Maneiro. Então, acho que já vem daí, né, cara? Tá no sangue, então? Então eu já vim pegando o... Música boa que não faltou, né? Tava no DNA. E quando é que você começou realmente a olhar a música de uma maneira...
Aquela coisa de ouvir muito programa de rádio, né? Nos anos 80, aquela coisa toda, seja rádio mundial. Desculpa perguntar, você tá com quantos anos, Fábio? Eu tô com 4, 5. Sem um gato. Não, 4, 5. Aí eu via programa da Rádio Mundial, Tropical. Imprensa. Tudo que era rádio que tocava. Até porque para descobrir o funk, que na época não era chamado de funk, era balanço, né? Que a galera, eu achei por acaso, né? Porque você passava no dial pra lá e pra cá, tocava uma que você gosta aqui, aí tocou uma ruim, eu caçava outra. E assim eu, do nada, passando ali, descobri. E aí fui descobrindo as rádios, e isso já bem moleque, e sempre ouvindo. Pra ter ideia, quando eu tinha uns 6, 5 anos de idade, eu já tinha, lembra aqueles rádio relógio? Pretinho, que tinha um número, acho que vermelho. Na frente, aquela coisa ali. Ele despertava, fazia uma barulheira, você dava uma porrada em cima dele pra poder parar. Eu já tinha um desse do lado da cama, então já dormia ouvindo o rádio bem baixinho, aquela coisa toda, e já dormia ouvindo música. Então eu já vim me interessando desde ali dos anos 80, aquela coisa toda, e ouvindo os programas de rádio, admirando DJs, aquela coisa toda. E quando foi chegando no final dos anos 80 foi onde eu comecei a entrar mesmo ali no lance de querer ser DJ e tal, até porque eu ia para os bailes, nunca fui muito um cara de dançar. Claro que a gente mandou ali os passinhos, né? Que às vezes tentava pegar uns que era mais difícil, tu fazia a metade dele, o resto tu errava tudo e já não fazia. Então eu comecei a chegar a mais ser corvo, olhando o DJ tocar em baile, do que propriamente ali querendo só dançar. Então eu ia mais para prestar atenção nas músicas e na técnica que o cara fazia ali, de mixagem. Já prestava atenção no trabalho do DJ. Eu ia pra lá. E nessa época, quem era o DJ que tu... Cara, eu costumo dizer que eu tenho 2 inspiradores que foram os caras que estavam ali na minha área na época, né? Que era... Um é o Luiz Prehistórico, que é um cara que tem ele teve uma equipe de som que dominou ali a área durante os anos 80 e 90. Qual baile? A gente trabalhou até junto, que a gente fez o CIEP do Rio das Pedras. Ele tinha uma equipe chamada Red Funk, que essa equipe até o Marlboro passou por lá, uma galera passou. E ele... Então ali todos os bares, Quadra dos Gaviões, todos os lugares que tinha na localidade ele chegou a fazer, né? Era o principal equipamento que tinha na área. Então esse cara sempre teve uma musicalidade, tem até hoje uma musicalidade muito boa. Hoje ele não exerce a profissão, para ele é mais um hobby. Mas ele gosta muito de música, então eu ficava ali já admirando, vendo aquela coisa toda e prestando atenção na musicalidade que o cara já tinha naquela época. E tinha também o DJ Mão Branca, que ele fez programa na imprensa em 89. Acho que eu me lembro. O Mão Branca fazia o 102 Dance Music. Era um programa que tinha à noite, e aí ele também tinha um baile lá na associação, e tinha a equipe chamada Black Star Music. O Mão Branca, ele era muito amigo ali, o Alex Hunt, ele que até faleceu há pouco tempo, né? O Hunt, ele na época que ele veio pro Rio, ele conheceu o Mão Branca, e aí que ele começou a entrar nessa área de DJ também, né? Então, o Mão Branca e o Prehistórico são os 2 caras assim que me inspiraram ali no final dos anos 80 e iniciozinho de 90. Então são os caras que eu costumo dizer que os inspiradores ali. E aí fora os caras de rádio, né? Que já fazia rádio, que era o Marlboro, o Cientista, o Grandmaster Rafael, que fazia o programa na Tropical. Então tinha toda uma galera que a gente já admirava de rádio, né? Mas eu tô falando ali da localidade, e esses caras são Mão Branca e o Luiz Prehistórico, são os que inspiraram ali. Mas nessa fase você ainda ia como ouvinte, Eu ia como ali o público, né, de baile, e já admirando, e pegando amizade, aquela coisa toda. E uma vez, cara, eu já tentava mixar em casa com os famosos 3 em 1, né? Eu juntava o 3 em 1 que meu pai tinha comprado e com o radinho toca-fita que tinha pra ter a fita tocando ali e você tentar jogar do 3 em 1 aqui. Isso, eu já tentava fazer isso sozinho. E teve uma situação que a gente estava à tarde na associação, que vira e mexe fazia uns golzinhos, né? Pra ficar jogando uma peladinha ali e tal. E aí, conforme a gente estava ali, eu fui pegando amizade com a galera. E aí a equipe estava montada. E enquanto a gente estava jogando ali o golzinho e tal, tinha uns carregadores de caixa da equipe e tal. Aí um deles era interessado em querer ficar mixando, então enquanto a galera tava jogando bola ali, ele ficava botando som ambiente, mas ele tentando ali mixar e tal, fazendo aquela coisa toda. E eu por acaso,
ali jogando bola, eu escutei o Mão Branca falar pra ele assim, cara, você tem que tentar juntar as caixas da música e tal, uma com a outra, botar na mesma velocidade. Aí quando eu vi ele dando esse toque pro cara, eu escutei aquilo absorveu e corri pra casa. Assim. Eu falei, então é isso, rapaz. Aí corri pra casa. E aí comecei a tentar fazer e botei 2 músicas iguais e fiquei tentando botar ali as juntinhas. E foi aí que já foi despertando isso ali em 8, 9, acho que era 8, 9 isso. E aí foi onde eu peguei ali a manha de, eu falei, então é isso, rapaz. E aí depois foi trabalhando ali, compasso, essa coisa toda. Mas foi basicamente isso, né? Mas você, autodidata, ninguém te ensinou, Sim, você já não, foi... sempre olhando, eu sempre fui muito curioso, né, cara? É igual Scratch. Scratch eu aprendi de ouvido. Porque a gente não via ninguém fazendo, a gente só ouvia a música. Não no máximo um videozinho do Jimmy C, olha lá, não, né? mas não, nessa época nem tinha, nessa época tinha, mas a gente não tinha acesso, né? Tinha os vídeos do Jimmy C, se eu não me engano, tem vídeo do Jimmy C de 8.7, 8.8. A gente não tinha nem vídeo cassete nessa época. Só que assim, a gente não tinha nenhum vídeo cassete. Então essas fitas não vinham parar pra cá, elas vieram muito tempo depois, acho que de 92 ou 91 pra frente que as fitas começaram a surgir por aqui, né? Mas então a gente não tinha um YouTube da vida pra gente ver um vídeo e falar, é assim que faz? Não tinha. Então eu tinha que ouvir a música e eu falava, pô, o cara tá fazendo no disco, mas como é que ele tá fazendo? Então eu ia tentando pegar de ouvido e assim que eu fui desenvolvendo, mas tudo de ouvido, não tinha vídeo. Mas isso veio bem depois ou tu começou a tocar não, primeiro verdade, ou já veio já entrando nessa vertente? Na verdade eu quis fazer tudo ao mesmo tempo. Mixagem, scratch, eu sempre gostei de tudo. Então eu comecei a desenvolver tudo ali ao mesmo tempo. E como é que foi quando você chegou foi a equipe que você tentou a primeira vez? Cara, como todo DJ, né? Festinhas, fiz muita festinha. Festinha americana, aquelas coisas todas. Não, porque tinha amigos que tinham equipamentos, aí botava ali às vezes, claro que MK2 impossível naquela época. Então os caras tinham às vezes uma Polivox, tinha uma Gradiente, uma D35. Então era esses tocadiscos assim. Uma geleiazinha lá pra tu sofrer. Isso, eu toquei com a geleia uma vez numa festa junina que era aberto, né, o céu aberto ali. E aí começou a serenar. Ui, que lindo. Ai. E ali, tu sabe como é que é? Ela com aqueles botãozinhos digital, eu acho que era verde a luzinha do botão. Então, quando o sereno batia nele, ele mudava do 36 pro 45 do nada. E a música começava a correr e você tentava voltar e não tinha como. Ela agarrava. Então, ela agarrava e eu tinha que trocar de música, porque a música acelerou. Era igual existia um mixer. E eu falei desse caso e aí a gente lembra de outras coisas, né? Eu falei desse mixer aqui num podcast que não sei se foi do Lazinho ou do Jamerson. Acho que foi do Jamerson. Eu tenho um amigo que ele já é bem cascudo. Ele teve equipe de som pequena nos anos 70 e início de 80. Era uma equipe chamada New York. Ele tinha até carimbo nos discos dele e tal. Era uma equipe pequena. E esse cara é lá da área. E ele foi um dos primeiros a montar rádios. Essas rádios que tem de poste. Lá ele foi praticamente o pioneiro dessas rádios comunitárias, né, de poste. E aí eu tô lembrando aqui que na rádio, aí ele era uma das opções que a gente tinha para poder exercer a função DJ. Então eu chegava lá na rádio, batia papo com ele e tal, pegava uma amizade, aí ele, pô, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, claro. E aí comecei, trabalha pra lá, trabalha pra cá, aproveitava pra ficar mixando, ele tinha muito disco bom, sempre teve. E aí ele tinha um mixer da Signos. Rotativo? Que ele é deitado assim, aqueles de rec. De touch, né? Que os botões assim, aí pra mudar o fone pra canal 1, é um tipo um pininho prata, né? Que tu passa o dedo assim. De touchzinho. Então, aí eu lembro que eu aprendi um macete com esse mix por acaso, que eu tô na rádio, aí tua mão começava a suar, aí eu tentava passar e cadê que passava o canal? E a música acabando. Eu falei, caraca, e agora, cara? Aí eu falei, pô, vou tentar fazer uma tática aqui. Aí eu peguei, tirei assim o tênis, aí eu encostava o calcanhar no chão pra fazer terra. Aí quando eu encostava nele, aí ele passava. Eu tinha que fazer um terra, entendeu? Olha o que o DJ passava, gente, pra tu ver. Era igual... Só chegar ali e tocar, tá tudo certinho, tudo era pronto. Era igual aqueles mixes da Tarcos, né? Que era acho que é o AP1 e o AP2. AP2. Né? Tinha um AP1 menorzinho e um AP2 que tinha um pré. Esses dois mix eles tinham um grande problema, né? O AP2 ele tinha um pré, a qualidade excelente, muito boa, mas só que os dois mixes você tinha só duas opções de fone. Ou ele era baixo
outro soltava e ele era estrondante. Então ele queimava a maioria dos fones, porque e aqueles fones da Agena, pesadão. Coco, né? Vai ser um pedaço de um coco, né? É duas opções, baixinho demais, aí tu tá muito baixo. Aí tu soltava ele, BAU! Não tinha volume pra fone, né? Então tinha essas loucuras assim, cara. Então, cara, passei por todas essas fases de equipamento, aqueles mixes da Chorus, que praticamente era um mix descartável, que aquilo quebrava fácil. Parecia até da Lego, né? De brinquedo, né? Todo coloridinho e tal. Chegou a tocar no Tonus e C3? Sim. C3. Tu lembra daquilo? Eu usei ele também. Então eu fiz toda essa fase aí, cara, de festas, pra lá e pra cá. E depois eu comecei a atuar, no início de 90, eu comecei a atuar nessas equipes lá da localidade. E aí comecei a trabalhar com o Luiz Pré-Histórico. E aí tocamos durante muitos anos lá no CIEP do Rio das Pedras. Acho que o CIEP do Rio das Pedras aí teve a fase de... Eu toquei com ele na associação, mas depois a gente foi pro CIEP. O CIEP acho que era foi de 94 a 97. Foi exatamente isso. E aí a gente tinha um baile lá lotadão, que era sexta, sábado, domingo, a quadra toda lotada, né, cara? Então era um baile ali da área já prestigiado e frequentado por toda Jacarepaguá. E o show, naquela época a gente levou Steve B, todos os MCs do funk, a galera toda fez show lá praticamente. Os MCs ali daquela levada dos anos 90. Então a gente fez ali bastante tempo. E depois, em 97, uma juíza proibiu ter baile funk em CIEPs, né? Que eram os famosos brisolões na época, né? Hoje em dia eles têm nome, mas era brisolão. Brisolão, não sei o que lá. E aí, em 97, ela proibiu e acabou esse baile. E o Geis era a segurança desse baile. Ele fazia segurança no baile. E aí, quando terminou o baile, eu acho que ele tinha umas economias guardadas e tal. E eu tinha um sócio do Chico, na época, que era o dono lá do Castelo, mas ainda não era nome Castelo, era Forró Chique, porque o Chico ele tinha um forró que era na Barra da Tijuca, que era um forró muito conhecido lá, que era Forró do Chico, que era com letreiro neon. E quando esse forró fechou lá, ele pegou esse letreiro, ele levou. Já levou pra lá. Só que quebrou a letra O. Aí ficou chique. E aí ficou chique, aí ele usava esse nome, Forró Chique, aí botou o letreiro lá de neon e tal, usava. Aqueles neon bem antigos, roxo, né? Os primeiros neons ali, né? Que até algumas equipes usavam e tal. E aí o sócio do Chico na época, que era o Wallace, ele falou, tô fazendo forró contigo aí, mas não tá dando grana, eu vou sair fora, porque ele já tinha, acho que um quiosque, já tinha outras coisas. E aí o Geiso com a economia comprou essa parte do Wallace e virou o sócio do Chico. E aí na época que fechou o CIEP, ele falou, vamos levar a equipe pra lá e tentar fazer o baile lá. Pra ver se a gente consegue. E aí fazia o baile, só que ainda estava muito devagar, aí o lugar não era muito conhecido para fazer baile daquele estilo, né? Que a galera frequentava lá, geralmente era a galera do forró. Só que antes de você entrar nessa parte aí, que é uma parte importante, nesse período que você trabalhou fazendo as festinhas e tal, teve algum perrengue que você passou? Cara, perrengue. Todo dia. Primeiro que a gente comia muito mal, né? Que tava ali tão empolgado com tudo aquilo que a gente não se preocupava tanto em comer ou se ia receber dinheiro, fazia por amor, né? Então quando tinha uma merrequinha, beleza. Quando não tinha, então passava perrengue. Não dormia direito. Levava equipamento em Kombi, aquelas Kombi abertas, né? E várias vezes, ou furava pneu do meio da rua e tu ficava lá agarrado e tinha que ficar um tempão até resolver tudo. Teve esses perrengues, cara, mas lembrar assim de cabeça de perrengue, sempre tem, né? Daqui a pouco eu vou lembrar de alguma coisa, mas sempre tem, né? Nessa porque fase. É o perrengue pra você montar. Aí tem a noite e depois tem que desmontar tudo. Você tem o perrengue pra você botar aquilo tudo no carro. Isso aí. Levar pro local, montar no local, testar pra ver se tá tudo certo e sempre dar uma merda. E naquela época não era igual hoje. A gente chega e tá montado. Não tinha isso. Com certeza. Eu tinha que ajudar a carregar. Pois é. Pegava peso. Hoje em Às dia eu vezes não na pego, porque senão chuva, também minha coluna não aguenta. Mas tinha que pegar as caras. E nessa época o cara já usava 45-20. Agora tu imagina o peso. Pois é. E tinha 45-20. Então carrega pra lá, carrega pra cá. Aí monta tudo. E lugares que montava, eu fiz muita festa em escola. E pra essa época, cara, tocar funk em escola é totalmente proibido. Os caras não queriam, não pode. Olha que era funk internacional, tá? Mas o cara não queria.
não pode, aqui tem que tocar rock nacional, tocar isso, tocar aquilo, aí você ia levando ali. Aí daqui a pouco eu tocava ali Umzinho só perdido. vamos dar um exemplo, tocava uns 2 funk melody, isso tocando funk melody, uma coisa mais suave. Aí daqui a pouco já vinha o diretor, pô, eu falei que não pode tocar e tal, beleza, aí já tocava. Aí toca um Cazuza, toca um Legião, toca isso, toca aquilo, e quando ele sai de perto, aí já toca mais 2, porque a galera fica ali, né? Fica enchendo o Fica saco. perturbado. E eu lembro que uma dessas festas de escola teve uma situação engraçada, que já deve ter passado por isso vocês dois, que é a gente tá ali tocando, fazendo o evento e o fone queimar no evento, né? Porra. Usou o microfone? E aí pegar o microfone e ligar ali, e eu na festa tocando com o microfone aqui, e o pessoal olhando pra minha cara e devia pensar, pô, esse cara é maluco. Ele tá tentando falar pelo ouvido. E já aconteceu o contrário também. O microfone. Queimar e você usar vou o empurrar Sim. o fone e falar. Só sai aquilo Aquele som, uma abafado. merda de som. Parecendo o carro do Do ovo da pamonha. Pamonha. Aí há muitos anos atrás tinha o carro do pintinho, né? Que trocava o pintinho por uma garrafa. É verdade. Aquele que pegava- depois correr atrás. Esses meus pintinhos aí, infelizmente, eles não duravam 2 semanas. É criança, tu queria os pintinhos. Aí depois, aí já em outra fase, na nossa época só existiam os amarelinhos, né? Aí depois, mais pra frente, inventaram de pintar os Pintar pintinhos. Tinha Tá azul, tinha Aí tinha rosa. Aquela porra daquele bicho quando crescia, corria atrás pra caramba, bicho. Puta que Rapaz, pariu. mas o cara. meu não durava 2 semanas. E eu tinha cachorro em casa, eu tinha que prender. Eu lembro de uma situação engraçada, falou disso aí, a gente vai lembrando de coisa. As merdas vêm aparecendo. Aí uma vez a minha mãe falou, ó, vamos lá pra casa da sua madrinha em Caxias e tal. Aí eu falei, beleza. Só que aí o pintinho tava em casa e eu tinha uma cachorra. Uma poodlezinha. Eu falei, como é que eu vou deixar o pintinho em casa e essa cachorra aí? Aí fiquei pensando, e minha mãe tinha aquelas máquinas de costurar antiga, que era aquelas máquinas de madeira, que tu ficava Tinha um com o móvel, pé tipo, apertava, embaixo assim, é. pra ela ficar fazendo assim, ó, Sei qual é. pra costurar, né? E aí tinha as gavetas. Aquilo era ferro fundido, era pesado pra caramba. Botou o pinto na gaveta. Aí tinha as gavetas, aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou botar o pintinho dentro dessa gaveta, que ele cabe ali certinho, bota um potinho de água e joga uns milho ali, esfareladinho, e deixa a gaveta fechada assim, ó, só pra ele respirar. Que aí ele vai respirar e vai comer, tá tudo ali, tá tudo certo. Até eu voltar, Vira vai uma tá, casinha. vai tá tudo bem pra ele. Eu improvisei uma casinha pra ele na gaveta da máquina de costurar. Cara, quando eu voltei, depois de uns 2 dias, eu acho que a gente voltou, a gaveta tava aberta, pedaço do pintinho pra tudo que era lado. E a cachorra de barriga cheia. A cachorra, ela conseguiu abrir a gaveta, cara. Ela brincou Filha com da ele. puta. Petecou ele pra cima e pra baixo. Aí acabou meus pintinhos. Né? E teve uma outra vez que eu troquei um desse e aí eu botava a cachorra do lado da cozinha e botava uma madeira e aí deixava ele andando tranquilamente. Aí teve uma hora que ele foi pra perto da madeira e a cachorra derrubou a madeira e esmagou o pintinho. Porra, caramba. Então nunca tive muita sorte com esses pintinhos que trocava na Kombi, não, cara. Então. Bom, aí quando você viu que não ia conseguir fazer uma criação de pintinho. Uma granja. Não ia conseguir ter uma granja, Minha continuou com E aí, minha granja não deu certo, não, cara. Só se tivesse um sítio pra soltar todo mundo lá, mas não rolou, não. Aí fomos, agora chegando... Esse período foi mais ou menos em que ano, o Essa dos Fábio? pintinhos? Não, essa época você tava tá focado nos pintinhos. Lá a fase ali das festas É, e tal. quando Cara, as o Jason festas montou. Não, quando o Jason entrou de sócio lá a no fase ali do... foi quando acabou o CIEP, foi em 97. 7, né? Então, exatamente no final de 97 foi quando a gente mudou ali praticamente pro Castelo. Só que ainda não tinha esse nome. Era o Forró Chique, aí começamos a fazer o evento ali. E dali o evento começou a andar devagar, e aí veio 98, em 99, praticamente de 98 ali para 99, a gente já tinha a Domingueira VIP, que era muito, mas muito cheia. E vindo gente de tudo quanto é canto e curtindo a Domingueira VIP. E eu sempre fiz aquele baile muito eclético. Uhum. Que era um baile funk, só que eu tocava tocava de tudo. tudo, Tipo, o foco era o funk. Uhum. Mas sempre tocando ali, tocando os rocks nacionais que tá fazendo sucesso, os hip hop da moda. E tocando de tudo. Tipo, DJ Malandro, É, DJ Malandro. tipo, saiu ali Snap, fulano e ciclano. É hit. Vambora. A galera quer ouvir, vambora. Então era um baile muito eclético. Então você acabava pegando aquele leque de público ali bem variados, né? O foco era o funk, mas o público era bem variado. E essa Domingueira VIP bombou demais, cara.
E foi chamando muita atenção. Aí, só que o lugar não tinha nome, não tinha nada. E aí depois morreu esse projeto de forró chique. Então era uma noite que não tinha nome, não existia nome. E aí eu conhecia o Gilberto Brimer, que é o locutor que fez a vinheta Castelo, ele fez na época da Disco Dance, ele fez um monte de vinheta pra uma galera no funk, né? Então eu conheci o Gilberto na época que a gente frequentava a Sardinha, lá o Largo do Sardinha, que toda a galera... Caraca, tu foi o primeiro que lembrou disso, é verdade, o Largo do Sardinha. Porque a gente que era ali do meio do movimento funk, todo mundo frequentava o Largo. Segunda-feira a gente só se encontrava ali. Verdade. A galera que estava fazendo programa de rádio na imprensa saiu do programa e já ia pra lá. Então ficava todo mundo tomando sua cervejinha, comendo uma sardinhazinha, um espetisco, bolinho de bacalhau, aquela coisa toda, né? E... lá a gente passava sempre a conhecer todo mundo e trocava figurinha. Tinha dias até que a gente. Foi mal. Tinha dias até que a gente levava aparelhos de MD e botava em cima da mesa enquanto tá tomando chopp e a galera trocando arquivo. Então ali você conhecia todo mundo, os MCs, os DJs, então todo mundo se conhecia praticamente ali do meio do movimento. E lá eu conheci o Gilberto. E só que eu não tinha muita intimidade com ele. E aí uma vez eu indo na casa do Renato Bruno, em Bangu, a gente se encontrava lá às vezes para trocar arquivo também e tal. Aí quando eu cheguei lá, o Gilberto tava lá gravando umas vinhetas. E aí eu conversando do lado de fora com o Gilberto, o Renato, o gordinho, né? Que hoje não é mais o gordinho, agora tá mais fininho agora. Agora tá mais fininho. Aí o Gilberto gravando as vinhetas lá e tal, e na época o Renato tinha um DJ 70 e tal. E aí eu tive uma ideia, enquanto eu tava conversando lá do lado de fora com o Gilberto, depois que ele tinha gravado as vinhetas pro Renato, eu fiquei conversando com ele lá no quintal, e o Renato lá trabalhando, produzindo as coisas e tal. E aí eu conversando com o Gilberto, eu expliquei a situação pra ele. Falei, cara, eu tenho um baile muito bombado, é assim, assim, assim. Quanto você me cobraria pra gravar uma vinheta? Porque eu preciso ter uma vinheta pra botar no evento. O evento não tem nome, não tem nada. Não tem identidade, né? Como é que a gente vai gravar? Eu falei, cara, grava e fala... Você está curtindo o melhor baile da cidade. Foi só isso que eu falei pra ele. E foi o que exatamente a gente gravou. E aí a gente gravou, aí algumas eu passei no DJ 70 fazendo... Você está ouvindo? Já botando os efeitos e tal. Aí, enfim, eu fiquei usando isso durante muitos anos. Muitos anos não, foi de 98 até praticamente 98 para 99. Fiquei usando Você está ouvindo, você está curtindo o melhor baile da cidade. Só era isso. E aquilo pegou, ficou na cabeça da galera. E vai usando aquilo o tempo todo para fazer passagem de música e tal. E aí, como o Castelo tinha uma obra, quando fizeram a frente e tal, e a frente dele parecia realmente um castelo, que era feito com pedras e tal, e tinha umas torrezinhas assim. Eu me lembro. É tipo a entrada, como se fosse aquela entrada de castelo mesmo, que tem um portãozão. Meio medieval, meio negócio. Torres, assim. Aquela coisa meio medieval. E aí veio o nome. Aí Castelo das Pedras, porque era um castelo feito ali de pedras. E aí juntou tudo. Castelo das Pedras, aí o melhor baile da cidade. E ficou. E foi o nome que acabou ficando, né? E aí eu comecei a gravar tudo, acho que com as vozes com a voz ali do Gilberto, gravando as vinhetas. E aí ficou uma coisa tradicional do Castelo. E virou um fenômeno, né? Isso, aí nessa fase de 99 começou a surgir as músicas de Popozão. Então muitas coisas eu já tocava lá, que foi a época que o Denis começou a fazer com o Joey. E começar a tirar do lado ali galera e botar os próprios moleques de galera cantando, sempre pedindo alguma coisa. Pra mulherada dançar no baile ali, né? Tipo, vou pedir não sei o que, solta a melô da princesinha. Vou não sei o que, solta a melô do cachorrão. E pra as mulheres começarem a fazer coreografias, porque já tava aquela fase ali de galera. A fase de 96 até 98 foi muito complicado pro movimento direto, por causa dos corredores e tal. E aí quando começou a surgir essas músicas de Popozão, caiu como uma luva também pro baile que eu fazia no Castelo. Pelo estilo, né? Que era um pessoal Isso, mais... aí uma vez a gente tinha esse baile muito bombado no domingo, sexta e sábado já era mais fraco. E aí o Geiso me perguntou do lado de fora, ele falou, cara, o que você acha? Isso em 99 ali. Ele falou, o que você acha de eu botar Furacão aí? Na sexta e no sábado. Porque a gente tá com sexta e sábado fraco e domingo tá forte. Domingo a gente deixa, mantém, mas sexta e sábado eu preciso. Aí na hora que ele falou isso, eu falei pra ele na hora, eu falei, cara, ela tá com a mídia muito forte, programa de rádio, TV, aquela coisa toda, bota que a parada vai bombar.
E não deu outra. Quando ele botou sexta e sábado, a parada bombou. Explodiu. E aí foi onde veio aquela fase ali de 2000 e 2001. Que aí Furacão fazia sexta e sábado e eu Acho que foi fazia o auge, domingo. né? O auge do Castelo foi. O auge Que eram quando os 3 bateu dias. mesmo no teto da coisa ficar muito gigante, foi exatamente em 2001. 2000 cresceu muito, só que em 2001 foi aonde expandiu para Brasil inteiro, né, cara? Que aí foi aonde a gente lança o CD, aí passava no programa do Gugu, o Gugu segurando o CD na mão, aquela coisa toda e expandiu. Aí foi aonde a parada explodiu de vez, né? É porque era frequentado por jogador de futebol, Sim. modelo, artista. Porque além do baile ser um baile que não tinha briga naquela época, e um baile muito cheio, público bonito, aquela coisa toda, bem frequentado, e dentro de uma comunidade que não tinha tráfico, não tinha violência, não tinha nada, então todo mundo falou, vamos pra lá que é tranquilo. Pode ir com carrão, com carrinho, qualquer coisa, Era um botou baile do lado de fora. elite, literalmente, né, cara? Isso aí, Elite do cara. Rio de Janeiro. Cara, chegou uma época lá que pra você estacionar era praticamente impossível. Ou você ia 9 da noite ou 8 e pouca da noite já arrumava uma vaga lá. E ficava até o final, depois não tinha como sair. Porque também não tinha Isso como aí, sair. porque, cara... Não, até que era organizado, porque, tipo, tem a pista principal, então começaram a fazer com cavalete, que os carros estacionassem só nas laterais da pista. Então você tá aqui, tirou, vai embora. O problema era aquela multidão na rua pra tu sair, né? Pois é. Então, de qualquer jeito, você ia demorar. Então, se chegasse lá, um exemplo, 10 horas da noite, você já ia estacionar praticamente lá na entrada da comunidade. Quantas porque lá pessoas perto, cabiam? no primeiro ambiente, cabia praticamente ali, vamos botar aí umas 3.000 pessoas. Mas depois foi surgindo obras e subiu. Porque eu me lembro que teve uma reforma, Sim, né? aí subiu o segundo e terceiro andar. Fizeram os camarotes Aí já e tal. ficava lá praticamente umas 6, 7 mil pessoas. Eu lembro que eu fazia Muito abertura legal. na época e o pessoal dançando, você Aquilo sentia a sacudia. estrutura tremer, balançando e tal, principalmente na hora da abertura. Eu falava, rapaz, isso vai cair. Já ficava com medo da... A gente ficava isso na pirâmide. Porra. Porque o pessoal, todo mundo pulando, dançando, já fica... A pirâmide a gente tinha um problema muito sério com o som lá, né? Ô, nem fala. Quando eu vinha com aquele... Como é que é o nome daquele aparelho? Decibelímetro. Quando botava aquilo na minha frente, eu já ficava... Ai, Jesus. Porque dava um desânimo, cara. Claro, porque claro. ia A gente pra lá, sabe disso, e a gente ia sabe pra lá disso. com aquele paredão. E o paredão não podia não falar. Não podia falar 100%. Né? E assim, o grave batia, porque o aparelhinho ele pegava as altas. As né? altas, é. né? O Geralmente problema era as altas. né? E o problema... E na verdade, o grave é que incomodava muito lá também. No prédio ali, a Na galera... verdade, tudo incomodava, cara, porque era muito próximo, entendeu? E a juíza É, lá adorava a gente, porra. ali era tudo A muito... juíza era a vizinha. Cara. Ali era muito, tudo muito colado, né? Então lá já devia tremer tudo. E num então... bairro nobre, né, cara? Então, quer dizer, é a mesma coisa que você fazer um baile em Copacabana. Imagina. A gente vai chegar nessa parte aí, né? Tu lembra? Vamos, Lembra vamos do chegar, Castelo vamos chegar. Móvel? Vamos chegar lá, tem muita coisa ainda. Cara, e Fábio, ali você sempre foi DJ residente, né? Então, no Castelo, aí, desde quando eu saí no CIEP e entrei no Castelo, eu só saí no Castelo quando praticamente o Castelo acabou. Quem veio cara. Braulio, essa galera veio, Então, aí foi... O que aconteceu? Eu sempre fui o DJ residente de lá. E aí, quando a parada explodiu e ficou de um tamanho que não dava mais pra... Então, o Castelo virou uma marca. É. Então, tipo, pintava numa sexta-feira 16 bailes, sábado 18. Furacão, Isso. Né? Como é que eu ia fazer tudo isso sozinho? Não É. tinha como. Eu comecei a recrutar os DJs que eu conhecia pra todo mundo fazer. Porque acabou virando uma equipe, né? Isso aí. E que rodava. aí foi quando eu botei uma galera. Eu botei o Braulio pra trabalhar lá, e tinha o Bochecha, o Anderson França eu coloquei lá também. O Anderson tem até uma história engraçada com o Anderson, na verdade, ele chegou a uma fase da vida que ele tocou na equipe Explosão e tal. E isso ainda ali no meio dos anos 90, e ele desistiu. Chegou uma hora que aí ele não tava dando mais pra fazer, aí veio baile de corredor, essa coisa toda. E ele resolveu parar. E começou a trabalhar com outras coisas. E ficou em casa, trabalhando em casa, e já não exercia mais ali a função DJ, né? E é o que o cara amava fazer, né? E aí uma vez acho que ele tinha sido mandado embora. Tava trabalhando se eu não me engano, cara, ele tava trabalhando de segurança ou de porteiro, uma coisa assim, eu não lembro. Ele tinha me falado uma vez. E aí, do nada, ele tava em casa, cabisbaixo, e aí eu liguei pra ele. Falei, tá afim de fazer um baile não e tal? Aí ele, sério, cara? Aí se animou, aí foi onde eu botei. Botei ele pra fazer o baile.
Aí dali pra até hoje já não parou mais. Não parou mais, não parou mais. Aí ele até me zoou, ele, cara, você praticamente me ressuscitou. Eu já tinha desistido dessa vida e tu me jogou nesse barco aí de novo. Isso comigo aconteceu com o Julinho DJ. O Julinho tinha parado, ele era só sonoplasta na época da RPC. E a gente teve Steve B. Acho que foi Steve B que a gente teve na Must. E chegou na cabeça e falei, cara, toca aí, que eu sabia que ele era DJ. Toca aí, não, toca aí. Enchi o saco dele, ele foi e botou 3. Ele falou, Celso, fudeu. Eu nasci A pra vontade isso. agora de tocar tá grande. Então a culpa foi sua. Foi Né? minha. Gente boa. Julinho, gente fina. Eu falo com ele até hoje. A gente trabalhou, acho que uns 3 anos atrás, a gente fazia a Fanática, né? Eu tinha programa lá, ele tinha também. Foi até Rádio. ele que me colocou lá. A gente tava fazendo lá. Aí depois a rádio acabou. Verdade. E me diz o seguinte, aí a Furacão ficou quanto tempo lá com vocês? Eu acho que ela ficou na fase de 2000, finalzinho de 99, 2000, 2001. Aí eu acho que aí em 2001 mesmo, acho que aí surgiu uma briga. É isso que eu ia falar, porque caiu uma bomba ali e rachou, né? Isso aí surgiu uma briga, aí Furacão saiu. E aí ficou Castelo os 3 dias normal. Isso aí depois de muitos anos, aí teve a volta, mas aí já não era mais a mesma coisa. Eu me lembro que houve até uma birrinha, um mandava aquele esquema, né? Um manda mas, recado um manda mas recado o pro baile outro. em si, ele foi bombado, cara, bombado mesmo ao extremo, ali desde 99, vamos botar de 99 até a fase ali de 2015, ele ficou numa fase muito boa. Me Ainda lembro, levando eu muito cheguei bem, lá, entendeu? cara. Aí depois começa a cansar porque a noite Normal. mudou no Rio de Janeiro, né? É. Não, e a noite mudou, porque assim, na área de Jacarepaguá, o Castelo praticamente absoluto. Hoje em dia, aí o cara abriu um barzinho aqui, aí toca música, tem um DJ tocando. Aí tem um outro barzinho, aí já tem uma outra casa noturna e outra, e é tudo Aí muito vieram colado. E o as público casas, começa exatamente. isso. As casas viraram também, casas com mais de um ambiente, com mais um de E o que risco que acontece? Que muita gente às vezes acaba não entendendo, né? O público, vamos dizer que ele vai lá no mesmo lugar durante 5 anos. Chega uma hora que a pessoa também Cansa, pô. vai surgindo novas oportunidades, o Claro. cara fala, pô, vou conhecer a casa tal. Porque aqui eu já conheço todo mundo, já Não, vê a mesma cara, todo É. mundo. E nesse período de 5 anos, as pessoas vão envelhecendo, Isso aí. vão se Casam, né? vão tendo filhos, aí já para e aí Casou, tem uma fudeu. O nova, cara começa logo... Pô, E aí já sai vem dos uma amigos, nova não vai mais pra geração balada. que já não tá mais pra aquilo, já tá pra uma Quantas outra pessoas coisa. eu coloquei Não. no palco pra fazer pedido de casamento? no pleno baile. E eu me lembro que vocês tiveram também em São Gonçalo, também um baile durante Então, muito tempo no Castelo, né? nessa mesma fase, na época ali já de 2001, foi aonde levou primeiro o cara levou para fazer um baile, contratou a equipe, colocou na quadra do Porto da Pedra. O início eu até fiz lá, durante o início, a fase inicial, porque era um dia diferente. Então o dia que acho que era Não sábado. casava, né? Tu dava Era pro- sábado e eu tava no Castelo domingo. E Furacão fazia sexta e sábado, Uhum. então dava para me fazer lá. Então o início do Porto da Pedra eu comecei a fazer com o Braulio lá, a gente fazia junto. E aí só que começou a surgir outras coisas e não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Aí o Braulio ficou fazendo sozinho em São Gonçalo, Porto da Pedra. E eu fui fazer a correria pra rua e domingo o Castelo. E nessa fase lá, o baile bombou, cara. A quadra. Eu me lembro. Então acabou virando uma filial oficial. É. E aí virou lá a quadra do Porto da Pedra, baile do Castelo, aquela coisa toda. E lá também bombou. Aí tomou conta de São Gonçalo Eu me ali. lembro disso. Foi muito Também famoso. foi uma fase, Foi. cara. Essa fase aí foi. Até teve problema também com o negócio de som lá, não foi? Chegou uma fase que também teve. É, eu me lembro disso. Que- Aí teve que fazer acústica na quadra. Foi verdade. É. Até o próprio Castelo teve que fazer acústica depois de um certo tempo. Mas, É. não durou muito tempo, não. Fábio, e Que a gente usava a equipe, a acústica começou a cair, cara. Não aguentava. Pipos no Olimpo, lembra? Começou a cair rebaixamento. Começa Pô. a cair, não aguenta. O grave batendo direto, cai um pedaço, cai outro. Né, não segura. Não Às tem vezes eu como. tava tocando assim e plá, que isso? Ô, Fábio, e nesse período aí, qual foi assim o máximo de baile que tu fez por semana lá, cara? Isso é uma loucura, né? Cara, nessa fase aí de 2001 até... Vamos botar de 2001 até 2006, eu fazia praticamente de terça a domingo. Eu só tinha segunda em casa. Segunda era o dia de ficar de molho morgado. Morto com farofa. Cara. Porque além de todos os bailes, eu ainda fazia umas gigzinhas na Zona Sul, nas boates. É, eu me lembro que você... Porque as boates queriam que fosse só o DJ e usar o nome.
Então eu ia não lá sei só por pra... quê, de onde surgiu essa ideia. A gente fez isso lá também contigo. Mas lá a gente chegou a levar... Não, você aí primeiro foi com também. equipamento e depois eu te botei como DJ lá. Porque né? acho que foi aí que surgiu o Fábio do Castelo das Pedras pra poder fazer essa associação. Né? Como porque... assim, não, tô levando... porque era o Fábio, porque Fábio é um nome comum. Né? Você bota só Fábio, não ninguém botar sabe um o que é. sobrenome, Tá aí, então, justamente porque o nome com PH, ABYO. Pra poder já saber que esse Porque- era o Fábio do Porque Castelo. assim, desde quando eu comecei, eu nunca tive apelidos, por incrível que pareça. Tipo, eu era aquele cara que se alguém tentou botar algum apelido, eu ficava zoando junto e tal, Aí e caía na não brincadeira. pegava. Não pega. Apelido pega quando o quando cara se- fica puto, né? Exatamente. Se o Se cara dói, ficar com raiva, aí já era, aí pegou. É igual- eu já tenho um nome difícil, Gladson. Isso. Também nunca tive apelido, porque quem tentou colocar não pegava porque eu não esquentava a Só eu cabeça. que te Eu dei zoava, o apelido. Gladstone. Mas nem pegou Gladiador apelido, da não, Grande brincadeira, Grande. quer dizer, eu também nunca esquentei a cabeça, então nunca pegou. Pra mim até dificultou um pouco, porque muita gente não sabe quem eu sou. Porque pra lembrar do Gladson, eu era aquele rapaz da pirâmide, eu era aquele rapaz do Olimpo, né? Mas pra pegar também tive... É o nome. Então, como o nome era muito comum, e aí eu não tinha apelido, não tinha nada, e eu já fazendo baile, eu falei assim, cara, não tem apelido, então vai ser Fábio. Fábio, mas pô, aí eu pensando sozinho, isso comigo, né, dentro de casa. Pô, mas como é que Fábio? Aí tentei até pensar em algum nome diferente pra botar. Filófio. Aí não cheguei a nenhuma conclusão, eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, Fábio, se eu botar Fábio DJ normal, tem milhões de pessoas aí, com o mesmo nome. Então eu vou criar ali PH, eu lembrei de farmácia com PH, e foi aonde eu coloquei. Aí pra ficar mais ali aviadado, peguei e botei um Y. E aí foi aonde eu criei, aí fiz logo e tudo, na própria época do Sardinha, tinha um cara que fazia adesivo pra geral, pra todas as equipes, por DJs. Então, Acho que era o Kiko, não era o Kiko? aí mandei fazer adesivo. Aham. E aí tinha tudo isso. E aí foi aonde ficou esse nome. E tanto que depois de muitos anos, você não encontrava Fábio com PH e Y na internet em lugar nenhum. Lugar Tanto que nenhum. se você escrever lá, geralmente o meu sempre vai aparecer na cabeça. Mas aí depois eu cheguei a ver, eu não conheço, mas eu cheguei a ver depois de muitos anos já, acho que nos anos 2000 já. Eu fui fazer alguma pesquisa e acabou aparecendo um nome escrito da mesma forma do meu, mas escrito DJ Fábio Cury. Mas eu não conheço, acho que é DJ de música eletrônica. né? Aham. Mas foi aonde eu vi. E depois eu comecei a ver não foi nem na era Orkut, já foi na era Facebook, já alguns Fábio escrevendo dessa mesma Já maneira. Deve Chuparam, ter já derivado chuparam, do Fábio original do Castelo das Pedras. É, E com isso tem uma certeza. história interessante, que quando o meu filho, mês que vem, ele faz 19 já. Caralho, já. Não, na verdade, eu até fui um da minha geração ali, dos meus amigos e tal, eu acho que eu fui o último a ter filho e tal ali. Porque eu sempre tive foco de trabalho. E a galera não saiu fazendo filho adoidado. Eu não, eu falei, eu vou focar trabalho. E aí o filho foi planejado, foi aquela Fralda coisa tá toda. cara. Foi aquela coisa planejada. Eu queria realmente trabalhar e curtir a vida ali e tal, e depois foi planejado. E aí eu lembro que quando eu fui buscar ele na maternidade, lá na própria maternidade você já podia registrar. E aí eu lembro que eu queria colocar o nome dele igualzinho o meu aí. Fábio com Com PH e PH e Y. E aí quando eu falei pra mulher, ela falou assim, mas eu não posso, que não sei o que, bababá. Você tem que comprovar que esse nome existe. Aí teria como comprovar, mas ali eu na pressa, doido pra sair com meu filho do hospital, eu falei, bota aí Fábio normal mesmo, vai, Fábio normal e já foi. E aí acabei colocando. Aí depois que passou muitos anos, aí eu pensei legal, eu falei, ainda bem que eu não botei o nome dele daquele jeito, cara, que isso na escola, Ia sofrer um e bullying ele do caralho. ia sofrer bullying, a galera ia zoar, aquela É, coisa eu acho toda. igual o Lelê, né? O Lelê, o Dani, ele não é Dani, mas eu acho que as filhas são. Não Ele é? conseguiu registrar, botar o Dani. Que... Eu tentei colocar, mas não consegui. Mas aí Se eu não depois me eu engano, é agradeci. isso, se eu não me engano, cara. Queria até agradecer essa menina lá que não Pela- deixou, que não deixou eu colocar. Boa ação que ela fez. Ela não deixou eu fazer essa besteira. Fábio, e a parte que você virou showman? Eu Como não é que sou um isso showman, surgiu? cara. Como é que... Não, Fábio, não é porque tu Showman tá aqui, é não. Michael Jackson, cara. Não é Aqui, porque... ó, o cara aí, ó. Não é porque tu tá aqui, não. Mas, cara, eu, sinceramente, a nível de performance, vai tomar no cu. Não vejo ninguém igual tu, não, cara. Não, tem muita gente boa. Tem, Assim, mas, porra... assim, o que acontece? É porque muitos DJs bons de performance, fazendo várias coisas, muitos deles estavam escondidos dentro de casa, né? E a partir do momento que a gente se globalizou,
todo mundo com internet, você Fica passou mais a fácil. conhecer outras pessoas. Que até então ninguém conhecia ninguém. Igual hoje. Hoje a gente conversa com um artista que a gente era muito fã e tocava música, e hoje em dia você pode bater papo, Bater papo com com o cara. ele, é verdade, verdade. Então hoje se globalizou muita coisa. Às vezes é um cara que é tímido, tá dentro de casa, mas ninguém sabia quem era. Aí tem um cara lá escondidinho, em Bangu, por exemplo. E o cara tava dentro de casa e o pessoal da área dele conhece, mas você não conhecia. A partir do momento que o cara gravou um videozinho, ou alguém gravou e colocou aquilo na internet, aí ele já aparece para outras pessoas que Eu falam. vi um vídeo uma vez, alguém lá tava fazendo uma performance, não me lembro agora quem é, aí me chega esse cara. Meu irmão, ele destruiu o moleque, foi uma gritaria em volta. Claro que ele não fez pra sacanear o moleque, ele, porra, fez o que ele sabia ali fazer, era caralho. Ali porra. era uma resenha, uma Meu resenha. irmão, pô, o próprio moleque, se tivesse um buraco, ele entrava. E o moleque era bom pra caramba, porra, como? Então, cara, o lance da performance, eu sempre fui fissurado em DMC, essa coisa toda, sempre gostei. E eu sempre fui um DJ que eu sempre quis ser completo em termos gerais, tipo ali, mixar, back-to-back, scratch. Nem todo DJ tem a obrigação de... cada um vai pro caminho que quer, né? Tem Cada DJ que quiser, que só quer mixar bem pra caramba. Assim como a gente conhece vários que são ótimos mixando, às vezes o cara tem um scratch só básico e tal. E eu quis me aprofundar em todas essas vertentes e as fases de DJ, né? Que é scratch, performance, mixagem, a produção musical. Então tudo eu me furnei ali ao extremo. E tudo sozinho. Ali, e nunca tive vergonha de perguntar a ninguém, tipo, pô, como é que faz isso? Eu ver o cara fazendo, eu vou perguntar. Vai lá, Ou eu vou perguntar, ou eu vou prestar muita atenção e ali eu sugo e vou pra casa e aí faço. E eu costumo dizer, eu falo pra vários amigos meus, né? DJ não só DJ, né? Na vida tu tem que se dedicar, mano. Claro. Tudo na Tudo vida é treinamento. Tudo é treinamento. Se o Ronaldinho Gaúcho não ficar ali fazendo embaixadinho o tempo todo, é claro que na vida também o cara tem que ter o dom. O dom, né? Existe o dom e você praticar. É uma parcela. Você bater falta ali todos os dias, tem que treinar pra caramba pra virar um bom batedor, dribles e tal. Você aperfeiçoa o teu talento. Isso aí, dom, você tem que treinar, cara. Não adianta o cara falar, eu quero fazer isso. Aí o cara, cheguei do trabalho, fui dormir, não fiz. Ele não vai pegar, não adianta que não vai. Então eu sempre quis me dedicar a tudo isso. E tem muitos DJs que não têm essa dedicação. Ele acha que, aprendi isso aqui, esse é o básico. Ou então ele desanima, ele fala, não, isso aí eu já tentei fazer, eu não consigo. Ele não pode desistir, ele tem que insistir. Aí o cara fala, não consigo e pronto, aí joga pro lado mas ele não tá tentando. Quando você começa a fazer, claro que você não vai, ele acha que vai já começar a fazer. Já. Então é bem complicado. Então sempre me dediquei muito a isso e sempre amei a arte DJ em si, né? E tudo, produção musical. Tanto que eu, desde moleque, eu sempre fui curioso e amei bateria eletrônica, né? Eu sempre fui fissurado em... Eu criança, eu ficava pedindo pra minha mãe, eu quero uma bateria eletrônica. E ela, o que é isso? Aí é isso, isso e isso. Eu explicava pra ela, mas era a mesma coisa que nada, né? Que minha mãe não ia imaginar o que seria uma bateria eletrônica. Falando grego, né? E aí eu já adolescente, na época, eu tinha uma Boss DR5, que é uma cinza, né? Boss DR5. Tive ela, tive outras menores, tive R9 e várias. Até veio várias fases, tive... Tanto que no funk, um monte de coisas que eu fiz, tipo... Descontrolada, que é hit até hoje, Ai Fio Vinho do Bonde do Vinho, Cavalo de Pau, um porradeiro de coisa que tem aí. Muitas dessas eu fiz no DJ 70 não, num teclado chamado W30, que você consegue gravar ali os trechos, só que são coisas minúsculas, coisas grandes você não consegue. E aí eu gravava e fazia tudo nele. E até hoje eu me arrependo que quando eu vendi esse teclado, eu vendi ele até para um cara que é muito amigo e parceiro, que é o Mortadela. E tem uma parada interessante desse amigo que ele, na época, quando eu comecei a fazer a minha casa, né? Eu aluguei uma casa na frente e aí quando a mulher engravidou, eu falei, vou montar uma estrutura e fiz uma casa bacana. E aí o cara que era o pedreiro lá de casa era o Mortadela. E ele sempre gostou de música e queria aprender a produzir. E aí o que ele fazia? Ele ficava fazendo a obra, almoçava... Aí qualquer intervalo ele corria lá pra casa. Que ele chegava lá e sabia que eu tava produzindo, que eu tinha montado tudo lá. E aí ele ficava olhando e pergunta dali, pergunta daqui, tu sentia que o cara tinha interesse. E aí eu fui ensinando pra ele. Porra, aí tanto que ele aprendeu a produzir. E aí quando ele começou a botar a mão, ele já fez a primeira música e já fez um hit.
que era a Dona Gigi, dos Caramba, Caçadores. que Aí legal. ele... Legal. Aí daqui a pouco ele fez outro, chumbo quente, Mas explodiu. ele acabou a tua obra? Não, ele enrolou, mas ele acabou. Não, isso tudo ele já tinha acabado. tinha de acabado. fazer. Mas o bicho enrolava. Aí eu falo, tu não vai subir pra terminar a obra? Não, 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 só quero saber isso aqui. Aí pergunta dali, pergunta daqui, mas aprendeu, né? Pelo menos, né? Mas o moleque é gente boa, a gente se fala até hoje. Então, assim, cara, tem a galera que se dedica ali, né? Então tem muita coisa que... Aí eu tava falando do W30. Então esse teclado que eu tinha, que eu fiz diversas músicas ali de funk e tal, depois eu passei ele, vendi pro Mortadela, que ele queria, eu quero comprar e tal, e eu já não queria mais ele porque eu já usava Já MPC. pegava, Não, eu já usava MPC, computador, outras coisas. E aí pra ele para mim já não era mais interessante o W30 e ele queria. E eu passei pra ele. E aí depois me bateu arrependimento porque eu queria esse teclado de volta pra guardar. Ter só... Mas aí é que tá, eu queria pra guardar, porque depois que eu fui me ligar que esse teclado ele tinha uma história gigante e importante. E aí só depois que a minha ficha caiu e eu queria ele de volta. E aí eu fui perguntar pra quem ele vendeu, ele não lembrava pra quem ele vendeu. Resumindo, o teclado foi pra mão de outra pessoa, ninguém sabe aonde foi parar e eu queria pegar ele de volta. Por quê? Esse teclado, ele foi do MP4, quando não era MP4, mas era o Wallace. Uhum. Era dele junto com o Grandmaster. E foi desse teclado que saiu ali, Rap do Pirão, aquelas primeiras produções ali de funk, um monte de coisa saiu dele. O Silva, Rap do Silva, um monte de coisa foi feito nesse... É história, cara. Nesse W30. E aí depois da mão do Grandmaster, o Wallace passou pro Map. Mapstar. E aí o Map ficou um tempão produzindo com esse W30. E depois o Map passou pra mim. Então quem tiver aí com Porra, né? Tá aí contigo, aí devolve aí, pô. Entra em contato com o Fábio, fala, meu irmão, tá aqui, vamos negociar Rapaz, e tal. esse Isso aí W30 tinha que tem... estar no museu do funk, esse teclado. Esse teclado aí, ele tem uma história, rapaz. Porra, caramba. Porra. E Fábio, teve um negócio que você quase foi pro Rapa, não teve uma história dessa? Então, né, é porque a gente vai falando tanta coisa e não lembra exatamente das histórias. Eu tive uma fase, eu sempre gostei de música. E pra mim existe... Dependendo do que for. Pra mim existe música boa e música ruim. Pô, e até a ruim eu gosto, porque tem coisas dela que eu tiro... Tem alguns elementos ali que você consegue aproveitar. Tem coisas interessantes que eu falo, isso aqui dá pra virar isso aqui. E pronto, e aí você aproveita. Então, eu sempre gostei de música. E sempre fui música black em geral. R&B, Miami Bass, o freestyle pop, que é o funk melody que a galera conhece. Então, tudo isso, cara. Disco, em termos gerais. Black em geral, cara. E muita coisa de... Eu não sou aquele cara que gosta de rock agressivo, né? Aquele pesadão. Mas as coisas mais suaves, bem produzidas, mais clean, mais limpa... São as coisas que eu gosto. Então eu gosto de música boa. Independente do que seja. Seja sertanejo, funk, hip hop, pop. A música boa em si, se meu ouvido bater ali, eu falo, boa, então é boa. Então eu também sempre tive um pezinho, até porque o funk e o Miami Bass, ele já tem esse pezinho ali que é no rap, né? No hip hop. Já é da mesma cultura. E eu lembro que eu sempre escutei. Eu lembro que quando os primeiros discos que eu tive do Racionais, ninguém no Rio ouvia Racionais. Assim, de amigos em comuns, né? Tipo, eu tinha um disco do Racionais, e aí você ia achar um cara em Madureira que também, eu tenho, comprei, eu gosto. Então era tipo, a parada era migalhas, né? Ali, não era popular. Não era. E assim, eu já ouvia, então já tinha muita coisa. Taíde, eu já tinha disco do Taíde DJ1. Então eu sempre curti hip hop. E aí eu lembro que nesse baile que eu fazia no CIEP, nos anos 90... o MV Bill, lá da Cidade de Deus, o Bill levava... Ele apareceu no baile e falou, cara, se eu trouxer uma música pra mim aí, a minha música, numa fita que eu usava um deck daquele, se eu não me engano, era da Gradiente ou da Technics, era um deck que o Luiz tinha, muito bom, que você gravava, parecia que tu tava tocando ali um CD, um MD, de tão boa a gravação. Cromo, né? Lembra? Aquele com veuzão, tal, prateado, bonito. E aí ele ficava ali no rec. E aí o Bill frequentava o baile pra curtir o baile, que o baile já era referência ali da área. E aí ele já curtia lá a Coroada da Cidade de Deus, o Mocidade e tal, só que ele queria ir, às vezes, pra lugares diferentes. Expandir, levar a música dele. Aí ele pegou e falou, se eu trouxer a minha música na fita, você toca aí no baile?
escuta em casa e tal. Eu falei, beleza, traz lá que eu vou ouvir. Aí ele levou na época uma música chamada Marquinho Cabeção. E aí eu comecei a tocar essa música no baile e ela começou a acontecer no baile. E foi indo. Resumindo, a gente pegou uma amizade. E aí uma vez ele falou, cara, eu faço um programa numa rádio comunitária na Cidade de Deus. Era 103.3, uma coisa assim, era uma rádio comunitária que tinha lá dentro. E aí ele falou, cara, passa lá pra gente trocar uma ideia, pra tu curtir, eu faço um programa lá todo dia à noite e tal, assim. E aí eu fui, e a gente foi pegando amizade, aquela coisa toda. E nessa época, lá no programa dele, virava e mexia o... Como é que era o nome dele, cara? Que era do Rapa, aquele que ficou... Yuka? O Marcelo Yuka. O Yuka frequentava lá e ele ia na rádio. Aí ficava lá de noite, curtindo os rap com a gente, né, todo mundo trocando ideia. E aí o Yuka falou assim, cara, tá rolando uma... Não, nem foi o Yuka que falou. O Bill falou assim, aí DJ, aproveita que tu produz, faz um monte de coisa aí. Tá rolando um concurso na MTV pra escolher o DJ pro grupo Rapa. E aí eles estavam com Vapor Barato, estourada a música Vapor Barato, a música tocando pra caramba. E aí o Bill falou assim, cara, faz um remix dessa música dele e aí tu grava isso numa fita. E aí eu vou entregar direto na mão do Marcelo, que ele tá aqui direto, eu entrego direto pra ele, porque senão teria que mandar pra MTV pra de repente, escolher. Ficar na gaveta lá qualquer... Isso, porque às vezes manda lá um montão, mas aí às vezes o cara nem vê direito. Já arrumamos aqui esses daqui, vai esse. Então rola muito isso. Com certeza. E aí o Bill falou, aí eu já entrego na mão dele, eles vão escutar, se eles achar que é bom, eles te chamam. E aí foi o que eu fiz, aí aí fui pra casa, já maquinado, peguei o Vapor Barato, peguei essa Boss DR5 que eu tinha, fiz uma programação de bateria com uns kickzão pesado e tal, encaixei mais uns baixos, umas coisas que essa Boss DR5, além dos timbres, né, de kick, caixa, hi-hat, ela tinha tudo, violão, baixo, guitarra, então tu brincava ali com ela. Aí resumindo, fiz um remix do Vapor Barato, gravei na fita e levei. Aí falei, aí, ó, entrega pra ele. Aí deixei lá o nome certinho e tal. Acho que na época não tinha telefone. Na época acho que a gente tava... Não tinha saído, acho que nem Teletrim. Não tinha nem isso. Que era os mobzinhos da vida. Também, pô. Mas não tinha isso ainda não. Aí eu lembro que eu deixei com o Bill. E aí o Bill falou assim pra mim, cara, eles ouviram tua parada e ficaram doidos. E você tá selecionado no meio da galera lá. Dos 5 que eles escolheram aí do Brasil afora aí. E quando eu cheguei lá, aí eu lembro que foi um estúdio, eu não sei se era pro lado da Urca, era alguma coisa num lugar alto. E aí chegamos lá e tava toda a galera lá da banda. E aí a parada era o seguinte, juntou os 5, acho que era 5 ou 6 DJs do Brasil, eu lembro até hoje. Tava o Marcelinho, que era do Câmbio Negro, do grupo de rap de Brasília. Tava o MC Jack, que é DJ MC Jack, que participou até do GMC, eu não lembro se foi em 97 ou 98. Ele foi até em terceiro lugar que ele ficou na época. E o Jack é um dos pioneiros do rap em São Paulo, né? O Jack já tava antes de Racionar, dessa galera toda. E ele é respeitadíssimo lá. E ele é DJ e MC. Aí por isso que é DJ e MC Jack. É os dois, né? É os dois. Aí tava Marcelinho, o Jack, o Negralha, que é o que ficou. Negralha. Cara, tinha mais quem? Você e mais alguém. Tinha eu e mais alguém, eu não tô lembrado os nomes assim total. Aí resumindo, aí ficou aquela resenha ali só os DJs, os toca-disco ligado, cada um levou seu disco, aquela coisa toda. E scratch pra caramba, e back, aquela coisa toda. E a gente trocando uma ideia, se divertindo e esperando a hora do teste. Porque o teste era o seguinte, depois que os caras entravam no estúdio, ficava cada um DJ com os caras ali, eles iam tocar e você ia improvisar. Ia fazendo, Improvisar ali e enquanto isso os outros esperam lá do lado de fora e cada um fazendo solo ali pra ninguém ver uma parada do outro. Aí, resumindo, fizeram os testes, aquela coisa toda. E na verdade aí escolheram o Negralha. Não foi exatamente por uma performance, mas sim por identidade. Ali o Negralha, com os caras. Perfil. A história que chegou pra mim é que você só não ficou por causa do perfil. Que o Negralha tinha um perfil mais parecido. Não, acho que juntou. juntou tudo. Ali o que o Negralha fez, o que ele usou. O Negralha sempre curtiu também muito reggae, muita coisa assim e tal. Eu acho que ele até faz um programa com o Marcelo na FM Dia, né? Que é só de reggae. Aí liga os toca-discos lá e tal. Então ele acabou entrando no grupo e aí a gente não entrou. Aí, resumindo,
A gente é amigo até hoje, eu e Negrali, e ele fala uma coisa até que é engraçada, que todo mundo quando comenta de mim, pô, tu conhece o Fábio? Ele, o Fábio? Não, cara, aquilo ali é um dos melhores scratch e mais rápido que eu já vi na minha vida. Ele sempre fala a mesma frase. A moral. Ele sempre fala a mesma frase. Negrali é gente finíssima. E aí, o que acontece? Não entrei pro Rapa, e aí foi aonde, depois dessa etapa da vida aí, o Bill virou pra mim e falou assim, cara, ó, já tô pra gravar meu CD e eu dei graças a Deus que você não entrou no Rapa, porque eu tô querendo que tu seja meu DJ e tal, e aí começou a história. E aí, na época, o TR era o DJ do Bill, que aí era o MV Bill e DJ TR, que também é lá da Cidade de Deus. E aí, só que na época o Bill precisava de um rapper junto com ele. Ali, na hora que ele tá cantando, tem que ter as respirações e tal. Aí tá ali como se fosse um rapper de apoio, né? E não dava pra ele estar ao mesmo tempo tocando base tudo e cantando. E aí foi aonde tiveram a ideia. O TR falou, ó, vou passar pra frente, fico com o Bill e você vai ser o DJ. E aí nessa mesma fase existia o Celso Ataíde. Ele tinha... Eu acho que o Celso é empresário do Bill até hoje. E o Celso tinha a Zâmbia. A Zâmbia é uma gravadora, é a gravadora que saiu Racionais em São Paulo na época. E aí a Zâmbia tinha em Madureira, que o Celso botou uma filial aqui, que era justamente para botar o Bill. Aí na época eu acho que o Catra também estava na Zâmbia. Então era uma filial para vender os discos e tal. E lá tinha montado um curso de DJ. Eu aproveitei e dei curso de DJ lá pra galera que queria aprender scratch, essa coisa toda. E aí, resumindo, fiquei com um Bill de 98 até acho que 2001. Foi exatamente essa fase aí. E só que chegou uma hora que era tanto baile e tanto show que a gente tinha que viajar muito. A gente fazia muito, São Paulo direto, aí Rio Grande do Sul, um monte de coisa. E eu não conseguia dar conta de tudo. E foi aonde, quando eu comecei a viajar muito, eu deixava o Braulio. Eu falava assim, ó, vou viajar domingo. Toma aqui, naquela época os MDs tinham tomado conta do mercado, né? Então era MD pra cima e pra baixo. Falei, ó, tá aqui minha maleta Chupa de disquete. essa manga aí. Compra os disquetes, vai gravando, bota nome atrás, aí se vira aí. Tu já vai no baile frequentar, já sabe o que toca, se vira. Dá teu jeito. Aí foi onde eu comecei a deixar ele lá pra fazer. E aí muita viagem, aquela coisa toda, aí chegou um ponto que eu tive que decidir. Aí eu falei, ó, baile foi o que eu sempre fiz na minha vida. Aí deixei as portas abertas com ele e tal. Falei, ó, infelizmente pra mim não dá. Eu vou ter que sair porque eu tô com muito baile, cara. Eu preciso fazer muito baile e vai rolar muito dinheiro e tal. E eu tenho que me estruturar na vida. E foi aonde eu saí e fiquei fazendo só baile. Aí foi aonde eu parei de fazer com ele. Mas as portas ficaram abertas. E as participações no DMC? Cara, eu não participei de nenhum, por incrível que pareça. É mesmo? Nunca... Assim, eu nunca... É uma parada que eu sou fissurado. Amo de paixão. Mas... Nunca fui aquele cara de, vou focar e quero ganhar um DMC, quero fazer. Eu nunca tive isso na minha cabeça. É mais admirar e fazer. Nem os nacionais, que teve alguns aqui, Adriano com a nota de dólar, lembra aquela história? Aí o que acontece? O Nino Leal, ele é bicampeão brasileiro hoje. Nino vai estar aqui também, tá? É bi ou tri, eu nem lembro mais. Nino vai estar aqui também, a gente vai, já tô acertando pra poder bater uma Nino é fechamento, cara. Aquilo ali é um dos melhores que a gente tem, que representa aí o nosso país. E o Nino, ele começou a botar na minha cabeça, DJ, bora, cara, tu é muito bom, tu tem que entrar, tu tem que ficar botando aquela pilha. E eu, pô, Nino, eu não gosto, eu não tenho tempo, aí tem que gravar, estúdio, um monte de coisa. E isso você tem que ter um foco, tipo, tu tem que tirar ali 8 horas, 12 horas por dia e ficar deixar ali treinando. Tudo pra lá e ficar aquilo ali. Você tem que focar. E infelizmente no Brasil a gente não tem um apoio maneiro para essas paradas. A cultura DJ aqui infelizmente é fraca. Então não tem assim alguém que vai te patrocinar, ó, em São Paulo eu vou bancar a tua viagem ida e volta. Não tem. Pô, então, não tem nem sindicato. Pô. Então além de você se dedicar ali horas e horas por dia com aquilo e deixar de fazer outras coisas, você pega do seu bolso e você vai lá. Entendeu? Ninguém vai te bancar para nada. Não tem isso. A não ser quando, ganhou o brasileiro, agora tu vai para Londres e o DMC vai pagar a tua passagem ida e volta. Mas a alimentação lá é sua, um exemplo. Se vira. Então aqui não rola esse patrocínio, não tem isso. Mas o Nino sempre de perturbando ali aquela coisa toda. Cara, vai ter o nome da parada, deixa eu lembrar aqui. Era o Red Bull? Era Riscos e Batidas. É o nome do campeonato, lá em São Paulo. É um campeonato do KLJ, do Racionais. E aí o Nino, bora. É uma performance assim, de tantos... acho que era menos de 5 minutos a parada.
Aí ele, vambora, vambora. Aí, conclusão, ficou botando isso na minha cabeça? Falei, tá bom, cara, pode deixar que eu vou treinar, vou bolar uma performance em casa. E aí a gente vai. Aí ele, bora que aí é mais pessoas do Rio indo representar. Aí foi eu, ele e o André Loff. Aí partimos para São Paulo. Aí cheguei lá, passei da primeira fase. O André Loff, eu acho que na época ele ficou nervoso, aí acho que da primeira ele não passou. Aí passou eu e o Nino. Aí tinha uma segunda fase. E isso a gente botando no nosso bolso, tá? A gente foi a primeira, depois a segunda. Aí na segunda já era para ir pra final. E aí o Nino passou, aí nessa segunda eu não passei, que eu não tava me dedicando àquilo. Eu fui na onda do Nino. Foi na onda. Ele quer que eu vá, eu vou treinar um pouquinho e vambora, eu vou. Aí acabou que fui lá, e eu já conheci uma galera, na época que eu já fazia muito show com violão, então eu já conhecia vários. Então eu acabei conhecendo outros DJs e tal, e é bom que a gente tenha conexão até hoje, todo mundo se conversa, faz aquela coisa toda, mas acabou que eu não entrei nesse ramo de... E o Nino continuou ali se dedicando. Especificamente para ali, né? Eu me lembro de um DJ conhecido nosso que foi concorrer, chegou lá, foi meu irmão, chegou lá, tinha um cego. E alguém botava os discos pro cara e o cara... Eu falei, meu irmão, quando eu vi o cara, eu falei, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? O cego, porra, tá melhor do que eu sem enxergar. O cara já ia ali no talento mesmo. Foda, né? foda. E as participações no Red Bull? Então, aí tem tanta coisa que eu já fiz que tem que ir lembrando, né? A Red Bull foi o seguinte. Eu fiz há muitos anos atrás. Primeiro eu dei aula lá no Afro Reggae, em Vigário. Mas quando a sede do Afro Reggae ainda era uma casa, um barraquinho praticamente, e um calor infernal. E aí eu e o Magic Júlio, que é um dos pioneiros de scratch também aqui no Rio, o Magic tá lá desde o final também de 80 pra frente. Os primeiros discos ali que o Grandmaster fez nacional, aquela coisa toda, que você ouvia de scratch ali era do Júlio, entendeu? O Júlio já fazia na época. Então a gente sempre tocou ideia e a gente se reunia na casa do Juan, na Tijuca, que aí juntava eu, o Magic, o Juan, pra tomar cafezinho e scratch, era isso. Bater papo, scratch pra caramba, aquela coisa toda, ver fitas, copiar fitas e... arrumei fita tal, maneiro, copia pra mim, e era isso. A gente dividia e compartilhava a cultura, né? Já que a gente não tinha revista, não tinha nada, então não tinha... Era a forma que tinha. As revistas que tinha, que muito mal ia falar de DJ e música, era a The Source, a DJ Sound na época tinha, mas também no Brasil acho que era a única. A The Source era gringa, você comprava, era tudo DJ em inglês. Sound era a única que tinha aqui que falava mais. Era 99% São Paulo e 1% Rio de Janeiro. Sim, a The Source eu comprava mais pra olhar as imagens, porque não entendia inglês, não sabia nada daquilo ali. Já não entendo, né? Uma coisa ou outra. Hoje a gente tem o tradutor, tradutor, né? Vambora. Copiou, colou. É isso aí. Tudo mais fácil hoje em dia. Muito. Então eu comprava mais pra ver imagens. Às vezes tinha algum artista bacana e tal. Eu sempre fui fã do Magic Mike, então tem uma matéria da The Source que ela fala ali de Miami Bass, aí tem uma foto do Magic Mike em casa, um monte de disco atrás, aí eu guardava pôster do cara, plastificava, fãzão do cara, Vera. Então servia pra isso as revistas. Aí o que acontece? Eu fiz o lance do Afro Reggae, dei algumas aulas lá, que o Júlio me indicou, depois acabei saindo e foi em 2003, Red Bull foi em 2009. Eu ia falar, isso foi bem depois. Isso. Aí a Red Bull fez um aplicativo com o Sunny Pitbull, que é um irmãozão, né, de anos já. Sunny. Irmãozão que Deus me deu já desde lá dos anos 90, que a gente se esbarra o tempo todo. Ele frequentava muito lá em casa. E aí eles bolaram um aplicativo que era uma MPC, um aplicativo para celular, né? Para Android, o iPhone ali, para você samplear. É um aplicativo da Red Bull. E eu acho que o nome do aplicativo é Funksy. Red Bull Funksy. E aí foi da onde eu acho que surgiu o projeto. E aí tiveram essa ideia de fazer o campeonato de MPC. Além dos shows, aquela coisa toda, ter um campeonato ali de MPC, e a premiação seria uma MPC customizada por um grafiteiro famoso, e ele botar ali o nome MPC, Red Bull Funks, botou ela toda bonitona. E aí foi onde rolou esse primeiro campeonato. Depois desse primeiro campeonato, em 2009,
Aí surgiu a turnê. Eles resolveram andar com esse projeto pelo Brasil. Então a gente fez aí as principais capitais, cara, do Brasil. Aonde você imaginar. Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória. Cara, muitos lugares. As principais boates, os principais pontos aí do Brasil afora, eles botaram esse projeto pra rodar e eu fiz direto. Pô, hoje em dia não tem mais essas porra, né, cara? Infelizmente. Porra. Infelizmente não. E Fábio, o ápice, Rock in Rio. Coração, na hora que subiu, viu aquele mar lá, aquela tenda lá lotada lá. Então, o Rock in Rio é o seguinte. Eu tenho um projeto junto com o meu sócio Fábio Tabacho, que é um cara também de longas datas. Aí a gente tem uma amizade já de 25 anos aí trabalhando, fazendo remixes e tal. Ele tem muito, cara, muito remix, muita coisa aí que praticamente vocês tocaram e nem sabia. Nem sabe o que passou por ele lá. Se de repente se eu falar o nome da empresa, vocês vão falar, então isso era de lá. Era quando vocês pegavam um remix que via escrito lá, Hitmaker. Hitmaker, isso. A Hitmaker que fazia ali um monte de remix de Fat Family, Cazuza, Caetano, não sei quem, um monte de coisa. Então tudo isso saía de lá, que aí era o Fábio que fazia, junto com o Rodrigo Custer, que é um puta produtor também, respeitadíssimo. O cara hoje em dia tá como advogado, mas ele trabalhou com isso durante muitos anos da vida. Então, como eu e o Tabacho, a gente já sempre se esbarrou ali, teve uma conexão muito boa, sempre com música, aquela coisa toda, e aí ele teve a ideia de bolar esse lance da gente montar uma orquestra, mas só de funk. Uma orquestra mesmo, de verdade, mas que seja com funk, ali com os beats originais rolando tudo, e os músicos tudo ali com a partitura, aquela coisa toda bem arranjado, bem produzido. Muito maneiro. E aí foi da onde veio a ideia. Aí a gente acabou montando a Funk Orquestra, que é a primeira e a maior orquestra de funk do mundo. Então, acabamos botando... E aí calhou nesse mesmo... nessa mesma época, que foi em 2009, o funk brasileiro, ele estava comemorando exatamente ali os seus 30 anos. Sacou? Que ele estava juntando desde o lançamento do primeiro, que foi o Funk Brasil em 89, e em 2009 ele estava comemorando 30 anos do funk cantado em português. Uma luva. E aí a gente falou, vamos bolar uma parada para homenagear esses 30 anos do funk brasileiro, do Funk Brasil. E pegar todos os hits, os principais hits, desde 89 até os dias atuais. Fazer medleys com os BPMs, tudo certinho, com os trechos. Cara, é uma parada espetacular e bem montada. Deu trabalho para fazer tudo isso. Imagina, pô. Então, a gente bolou os medleys, contratamos o Dudu, que é o que faz, monta todos os arranjos, aquela coisa toda, e depois cria as partituras. E a gente tem o nosso maestro. E aí passa para todos os músicos, aquela coisa toda, e começamos a ensaiar e já para o projeto Rock in Rio, que a gente ia tocar no Sunset para contar os 30 anos do funk nacional. Mas esse projeto já foi montado pro Rock in Rio ou apareceu no meio do caminho? Não, a ideia ela já vinha de montar o projeto, só que aí acabou de juntar as coisas ali, né? Caraca, vai ter os 30 anos do funk, então vamos aproveitar para montar tudo isso e para homenagear o movimento no palco do Rock in Rio. Mas vocês apresentaram esse projeto para isso o pessoal do Rock in Rio? Apresentar, para eles abraçarem a ideia. E foi aonde deu tudo certo. Que maneiro. Então, foi primeiro que aquela coisa de como é que vai ser? Será que vai ser bem aceito? Será que vai ser... Cara, e foi uma parada incrível que depois que ensaiamos, tudo ali a todo vapor, aquela coisa toda. E aí a gente tinha os convidados, né? Que além de montar tudo, toda a estrutura e os medleys e tudo, a gente convidou algumas pessoas para participar ali no palco, que era o Sapão, a Ludmilla, o Bochecha e o MC Kevinho, de São Paulo, para representar a galera de lá. E aí, infelizmente, calhou do Sapão partir, né? E aí não teve como ele fazer, e ele ficou muito feliz na época quando a gente ligou e tal, ficou empolgadão de estar participando no projeto. E aí, infelizmente, não rolou. E aí a gente resolveu não colocar ninguém para substituir o lugar dele. Aí resolvemos falar, ó, vamos continuar do jeito que tá. Eu vou continuar com as músicas dele, vou colocar as vocais e a gente usa a imagem no telão, aquela coisa toda.
E aí eu e o Fabinho, a gente decidiu colocar ali a imagem e fazer a homenagem pra ele e não colocar homenagem, ninguém. né, cara? Isso aí. Aí aproveitamos a homenagem ao Mucatra também, que tinha partido, e uma galera. E, cara, na hora que a gente subiu no palco, por mais que você esteja acostumado... Deu uma tremidinha na Porra, perna, Fábio, não? não tem É, porque assim, cara, por mais que você esteja acostumado ali com o público, aquela coisa toda... Diferente, né? Eu lembro que eu fiz muita coisa muito cheia, diversos eventos. Toquei num evento que em São Paulo com o MV Bill, que no palco tinha uma galera, ia cantar Racionais, o Bill, e era show do Nairo by Nature, brother. Então, aquilo lotado lá no... Como é que é o nome do sambódromo de lá? É o YMB? IMB. É o YMB lá, né? IMB. IMB. YMB, isso mesmo. IMB. Pra ter noção, o show era nesse lugar. Então já era aquela coisa monstruosa, gigante. Então, tava acostumado a pegar um monte de coisa pela frente ali com público grande. Mas, cara, quando você sobe ali no palco Porra, do Rock in Rio, o peso do nome, aquela coisa toda, e quando tu olha aquela multidão, cara, é incrível. E o legal é que, assim, acho que não acreditaram tanto do que ia rolar ali, que colocaram a gente num horário que era à tarde. Tipo umas 5 horas da tarde. Eu acho que era mais ou menos isso. Era 4 ou 5 horas. Eu nem pensa assim, bota esses trouxas pra abrir aí. Bota aí que a galera vai estar eles vão chegando. abrir o e Santos, tal. a galera tá chegando e tal. E aí, nesse dia, no palco Mundo, era o show da Anitta. Então Porra. já tinha muitos fãs da Anitta chegando cedo pra ficar na ficar grade, aquela gargarejo. coisa toda. Cara, eu sei que quando a gente começou a se posicionar no palco, e já ficar em pé ali, os músicos, todo mundo, e daqui a pouco vem chegando a galera, e vem chegando. Eu falei, cara, não é possível, será que isso vai bombar? E não deu outra, mano. Quando soltou a primeira música, a coisa foi fazendo assim, quando você olhou assim, eu olhava pra frente, Só a cabeça. aquele mar de gente, e aí, por mais que tu segura no pitch, aqui ó, a mão tá assim, Temidinha, ó. leve temidinha. Aí tu fala, mas tá tremendo por quê? Se eu tô tranquilo. Mas o sistema nervoso e a sua adrenalina, ela sobe de uma maneira. Tanto que depois do Rock in Rio, eu tive crise de ansiedade. É mesmo, Fábio? É mesmo, cara. Fui parar no hospital, porque em casa eu comecei a sentir aquela falta de ar, né? Da ansiedade. De puxar o ar e soltar. E todo nada no sofá daqui a pouco. E sentia isso. E aí sentia aquelas pontadas aqui que dizem que é gás e tal, mas aí já dá logo medo, né? Mas tô Cara, faltando. aí eu comecei a sentir isso, corri pro hospital. Aí lá o médico perguntou, aconteceu alguma coisa? Eu só tô aqui no Rock in Rio. Aí quando eu expliquei pra ele, aí ele falou assim, cara, então foi exatamente isso. O Porque... médico deve ter falado assim, até eu tô nervoso, cara. Aí ele falou, cara, a tua parada, ela foi lá em cima e bum. Ela não tava acostumada com isso, ela fez um tum e voltou. E aí te deu essa crise de ansiedade. Aí ele me deu uma injeção lá e tal, e no outro dia eu já tava tranquilo e voltei ao normal, mas tive essa crise de ansiedade. Só por isso, Fábio? Uma chegada a falar você um número do público. Detalhe, ainda tem um detalhe. Além porque a gente tem 2 projetos. A gente tem a Funk Orquestra e a gente montou uma dupla de DJ chamada Tio Fab, que são 2 Fábios, porque os 2 são Fábio. E aí criamos a dupla Tio Fab, que é a dupla que comanda a orquestra toda. Tá ali os 2 DJs e soltando as bases, criando ali tudo na hora, scratch, sampler, tudo. E a orquestra segue tudo que a gente está fazendo. A orquestra acompanha. Isso aí. Então a gente também tem esse projeto. E nesse mesmo dia eu toquei em 2 palcos, que foi no Sunset com a Funk Orquestra, e aí a gente fez Tio Fab no palco eletrônico, que era o New Dance Order. Que também foi sucesso ao extremo. Pista bombada, todo mundo cantando, dançando pra caramba. Mas foi no mesmo dia isso? No mesmo dia, porque a gente Caralho, acabou Fábio. de cantar tocar no Sunset. Só deu tempo ali de se despedir da galera. Galera, agora se vocês quiserem, vai lá pra frente. Vai pra frente da eletrônica, a gente tá partindo pra lá. Aí pegamos aquele carrinho, já foi lá pro outro camarim, já tomei mais umas doses de gin com tônica, pra ficar logo Dar esperto. relaxada. Pra sair daquela adrenalina ali do Sunset. O outro era mais pistão, normal, né? Mas o outro não, com orquestra e tal, é um lance mais que tu fica ali apreensivo, né? Até no primeiro né? Quando a galera... E querendo que tudo dê certo. Cara, mas assim, no primeiro... acho que nos primeiros minutos da Funk Orquestra no Rock in Rio, ali a gente já viu que a parada realmente ia decolar. Rolar. Porque, cara, não teve outra. A seleção musical foi muito bem feita.
só com hit. Então, imagina. Porra, Vamos só dizer porrada? que porque a gente fez hoje a gente não trabalha mais assim, né? A gente fez especial pro Rock in Rio, era contando a história do funk, a gente continua fazendo isso, mesclando desde coisas mais antigas às coisas atuais, só que hoje a gente pode inverter, umas coisas mais novas vai tocar aqui na frente, outras mais velhas aqui para trás, mas lá a gente fez uma ordem cronológica basicamente. Então veio crescendo lá daquelas coisas lá, Feira de Acari, não sei o quê. Aí vem subindo, aí vem Rap do Silva, Rap da Felicidade, Cidade Alta, Marquinhos de Dolores, Rap da Diferença, Estrada da Posse. Então era só hit. E bem separado. E tudo na boca da galera, né, meu irmão? Cara, então todo mundo cantava tudo, cada uma que ia entrando, se olhar aquela multidão toda cantando e gente emocionada, aquela coisa toda, eu falei, nas primeiras eu já falei, já era. Ganhamos fácil. Cara, eu me lembro de escutar algumas críticas, né? As pessoas super elogiando o projeto, cara, porra. Cara, nesse dia a gente virou o assunto principal no Twitter. Você tem isso gravado, A parada... Tem isso gravado lá? Porra, que legal. Até há pouco tempo, esse show completo tava no YouTube. Derrubaram por esses dias. É mesmo? É porque são imagens da Multishow. Alguém postou lá, num canal, eu não lembro, botaram o show da Anitta, botaram esse e derrubaram, porque me chamaram no privado perguntando, vocês têm um show que eu queria ver de novo, que eu vi no dia, mas eu queria ver novamente. Aí quando eu procurei no YouTube, não tinha. Já não tinha mais. E essa imagem que a gente tem, eu não posso disponibilizar, sacou? Claro. Ah, sim, rapaz. Aí já é. Porque é a imagem da emissora, a gente não pode disponibilizar o material. Entendi. Porque tá o material cru ali completo, pegando do início ao final ainda. Início mesmo ali, nem entra história, música né? aí. Tem pouca história. Tem história pra caralho pra contar pra neto. E aí, resumindo essa história toda do Rock in Rio, e a gente toca agora esse ano em Lisboa, se Deus quiser, se tudo der certo, Porra, no Rock in Rio Lisboa, com o mesmo projeto. Tio Feb também fazendo umas gigs. Arruma 2 convites pra gente ir lá. Uma rapidinho, né? Não posso ir na case, não? Eu carrego a case. Cara, então são 2 projetos assim, bem bacana, bem elaborado, bem organizado, musicalmente ali, a performance, tudo certinho, que é com MPC, leva tudo, né, cara? Que é pra fazer a parafernália total. Uhum. Pra ter ideia, a gente bota 4 CDJs, 2 mixers, porque a gente já pede no rider uma parada ali bem preparada pra não dar merda, cara, porque parou tem esse. Tem mais, Então, muita coisa, claro que a gente agora já mudou, né? Já vai usar com ali o Ableton sincado e tocando junto com o CDJ, parou aqui, abre o outro e já tá. Vai embora. Porque lá a gente foi fazendo tudo na hora. Então eu já disparava aqui e aqui eu disparava o mesmo medley e juntava ele e deixava. Qualquer coisa tava de backup. Parou aqui, eu subi aqui, entendeu? E vários momentos lá que a galera não sabe. Deu merda. Esse CDJ que eu botei de backup, por incrível que pareça, na hora do show, ele várias vezes ele parou sozinho. Caralho. E aí eu botava o fone e falei, ué, cadê? Aí eu tinha que desligar ele, ligava ele, botava no medley, corria atrás e sincava de novo ali. Porque várias vezes ele me deixou na mão, mas graças a Deus os outros não pararam, que senão... Tu vê, né, meu Mas pra tu ver que tudo acontece. Aquele negócio, tem que se precaver, né? Porque tem que ter redundância. Máquina é isso mesmo. Cara, e o meu sócio, ele tem muito isso aí, cara. Eu até zoo ele, eu falo, para com esses pensamentos, cara. Não, cara, tem que estar preparado. Quem se prepara pro pior, ele sempre fala, o melhor vai estar tranquilo. Ele tem que estar preparado. E se o mixer parar, tu consegue continuar ali na MPC durante um bom tempo até resolver isso aqui? Isso e aquilo. Ele é assim. Não. E aí a gente bate aquela bola que é pra resolver tudo, cara. Bom, você já deu um spoiler aí que Rock in Rio, Lisboa, né? Imagina os gringos dançando funk. Já tá sendo anunciado. Cara, o funk em Portugal, ele forte. É muito forte. É forte. Além de ser muito forte, tanto que vários artistas de funk daqui faz show lá. E além de ser muito forte, com esse lance de TikTok ficou mais ainda. E lá não tem muito mistério. É o que a maioria das coisas que é hit aqui, tá hit lá. E o que tá hit no YouTube, tá hit lá também. Se sentir no Brasil, meu irmão. Tem amigos lá, né, cara? Então a gente troca ideia. O que tá acontecendo aí? Tem que ir já maquinado, né? Claro. Tá acontecendo isso. Cara, tudo que tá no YouTube, tudo que tá no Spotify, no topo, é o que rola aqui. Então você já deixa tudo... Novos projetos além do Rock in Rio? Cara,
Tem alguns que ainda não pode falar, né? Vai fazer misterinho. Vai fazer misterinho. Porque esse tá em off ainda, mas faz parte aí da Funk Orquestra, mas tem algumas coisas. A gente está preparando todo o material também porque além da Funk Orquestra ser essa orquestra de funk, a gente vai ter as coisas autorais, né? Então tem as músicas autorais, produzidas e orquestradas. É um funk exatamente orquestrado. Os beats são a Vera, porque você vê muita gente fazendo aí, às vezes, tocando funk na orquestra, mas é só ali o violino, não sei o que, e tocando o ritmo. A gente não, tem realmente ali o groove feito, original ali, tudo bonitinho. E para ficar aquele pesão. É um funkão mesmo, mas orquestrado. Então tem coisas autorais, cantadas por artistas novos e outros já conhecidos. E muitas dessas coisas vai subir para as plataformas digitais em breve, né? Entendi. Breve, mas não pode falar ainda. Fábio, agora eu vou fazer aquela pergunta clássica, né, que todo mundo faz. Tu ainda tem algum sonho ainda para realizar? Porque, porra, quis falar, você já conseguiu, graças a Deus, coisa que muito artista não conseguiu. Num palco do Rock in Rio, caralho, viajar pra fora, tocar. E tu, o que tu tem aí ainda? Pô, ainda falta só mais isso pra preencher. Ainda, eu esqueci de falar, cara. É porque é tanta coisa que a gente esquece, né? Além do Rock in Rio, a Funk Orquestra, a gente tocou também no maior festival de jazz do planeta, né? Que foi o Rio Montreux Festival. Montreux. Também tocamos nele. Que maneiro. E aí, detalhe, lá é totalmente instrumental. Então foi a primeira vez que a gente fez um show de funk instrumental, que não existe. No gogó. É tudo ali, ó, as melodias. E tu vê o público cantando. A parada é exatamente instrumental. As bases zona e a orquestra. É um show instrumental. Tá vendo? Tocamos também, fizemos uma live da Funk Orquestra na Cidade das Artes, lá na grande sala, que é uma sala espetacular. Coisa chique, rapaz. Chique. Tava de smoking, não? Não. Aí é que tá a diferença. Todo mundo tá acostumado a ver uma orquestra, o cara lá de todo bonitinho e tal. A gente vai vestido normal. São os funkeirões fazendo boné. Normal. Eu só não boto boné com calor. Raspa aqui, ó, pra não ter pente nem nada. Faz só assim no espelho. Nada de botar o pó de arroz aqui, ó. Mas tu acha que ainda tá faltando alguma coisa que tu ainda... Cara, ainda tem muita coisa pra gente fazer aí. A gente tá arriscando algumas coisas gringas, de artistas gringos, que se Deus quiser vai caminhar também. Aí já viu, né? Mas depois... tu tem, assim, um sonho de produzir algum artista gringo? Cara, tantos. Tem muita gente aí. Imagina a gente fazendo uma mistureba aí de funk com Drake da vida, com Kanye West, com... eu me lembro, o Mavi, ele produziu o África Bambata, né? Meu irmão, o moleque ficou... Porra, caralho. O Bambata é funkeirão, né, cara? Ele não tem nem como... E humildade em pessoa. Eu tenho muitas... Eu sou um cara que, assim, essa galera da old school, né? Eu tenho muitas vinhetas guardadas, né? Que são os carimbos que a galera diz no Rio de Janeiro, né? Que, na verdade, são os dropzinhos, são as vinhetas. Isso. Cara, eu tenho de cada artista que, se eu falar, vocês não vão... Assim, eu quase não uso essas músicas na pista, né? Porque a galera não se liga. Eu tenho mais pra guardar mesmo, mas eu tenho os carimbinhos. É uma coisa mais pessoal tenho tudo solto e tenho já em cima das músicas. Eu tenho do África Bambata, do J.J. Fed, daquelas meninas que cantavam Supersonic. Tenho da Lil Suzy, tenho do Peter Fontaine, que cantava Just Like the Wind lá, que era a produção do Tony Garcia. Deixa eu ver mais quem que eu tenho. Paul Redcast. É mesmo? Cara, eu tenho muitos. Noel, que é o Noel, né, que a galera chama. Deixa eu lembrar mais quem, cara. A Tinelli, Lil Suzy, essa galera também, né? Com certeza. Johnny U tem, MC MC Shai. A galera toda aí, a maioria, os principais assim de Miami Bass e Funk Melody, eu tenho um monte desses caras em mim, tudo guardado. Porra, maneiro demais. Eu tenho o Moton Jordan, cara. Porra. É mesmo? Aí tá pensando o quê? Sibyl. Que esfrega na cara. Por isso que a gente fala que é o internacional. Porra, entendeu? Entendeu agora? Essas paradas eu guardo com carinho, cara. São os artistas assim, que a gente admirou e tocou a vida inteira, né, cara? Fábio, eu vou te fazer uma pergunta agora que tu vai, né, ficar assim... Que eu até brinquei no outro dia com ele falando isso. Vai perguntar se eu tô transando muito, não, né? Você já tem noção
a quantidade de pessoas que tu já tocou, que já ouviu o teu som. Cara, Cara, eu falo pra ele, meu irmão, a quantidade de pessoas que a gente produziu, que fez evento, o cara que passaram lá por alguma coisa que a gente produziu. Mas imagina o cara, meu irmão. cara, tem tanto. É o que a gente está conversando aqui agora, né? Tem coisas que a gente vai falando aqui, esquece Vai, de outras que fez, que se você não perguntar. Eu já fiz várias entrevistas, não assim podcast, né? Mas que aqui é Nightcast. Que é night. E tem que avisar pra galera se inscrever aí. Isso, e nós vamos fazer isso tudo aí. mas Aguenta aí. Tem que se A gente inscrever vai e dar deixar as tuas tudo já no redes, esquema, que vamos fazer tudo. apertar sininho, essa coisa Isso. toda, né? Que é Isso pra aí. avisar no celular, plim, e ó, Chegou. tem papo novo lá, hein? Tem papo novo lá, hein? Isso aí. Então tem muita coisa que a gente vai falando e acaba esquecendo de outras, porque é tanta coisa que aconteceu, cara, só de artistas que... É igual na época de Castelo ali lançando CD, aquela coisa toda. Eu lembro que a gente gravou a Tami Gretchen, ela tinha uma música que foi faixa do CD, e aí a Gretchen ia pro baile também pra dançar lá, se acabar. Então ia todo mundo, cara. Ana Maria Braga num baile funk. Imagina. Lulu Santos sem camisas dançando todas, zoando todas no camarote. Teve uma parada que infelizmente não aconteceu, e era um sonho que eu tinha, de conhecer o cara pessoalmente e bater uma foto que é pra guardar, né? Tem que ter essa foto. Eu lembro que um produtor me ligou e falou assim... na verdade, acho que o Sunny me ligou antes e falou assim, Fábio, o produtor do Jazzy Jeff... Porra! Eita! Tá com ele aqui no Rio e eles querem curtir um baile. E nada mais justo do que o seu baile aí, que eu já conheço, e é você que eu vou indicar. E aí eu falei, pode mandar me ligar. Aí o produtor me ligou e falou, isso, o Jazz quer conhecer o baile aí, cara. Aí eu falei, pode vir que eu já vou reservar um camarote, deixar tudo no esquema pra vocês. E aí eu falei, ele tem alguma bebida de preferência, alguma coisa que ele gosta e tal? Aí o cara falou... Pra ele pode separar aí só o camarote e bota... Ele gosta de beber Malibu. Porra. Fica só na bicadinha na Malibu. Malibu é uma bebida que o cara da mora ele tomba Vai, rápido, né? Qualquer bebidinha doce, né, cara? Porra. Eu lembro que eu pegava Malibu ali geladinho, ficava dando uma bicadinha. Daqui a pouco quando tu vai ver, tu já tá meio aéreo, meio O olho já anestésico. começa a pesar. Meio anestésico, é igual menta. Menta é a mesma coisa. E assim tu vai, né? As bebidas doces são as piores. É igual naquela época lá de Advia Show, né? De Olimpo. Meu filho, quando saiu aquela fase ali de Big E, pô, o pessoal só saía torto. Verdade. As mulheres falavam que era a bebida do cão aquilo ali. Se entrasse no banheiro, tu ia ver. Rapaz, aquilo era... Então, aí, resumindo, aí eu, fiquei ansioso, né, cara? Eu falei, é o sonho, cara, conhecer. É um dos maiores DJs do planeta. E sempre fui fã do cara. E desde a dupla lá de Jazzy Jeff e Will Smith, que era Jazzy Jeff e The Fresh Prince, né? Aí depois que ele virou Will Smith por causa da série que era o Will Smith e tal, aí virou Will Smith. E eles são grandes amigos e irmãozão até hoje, os dois, né? São. E aí o que acontece? Resumindo, aí marcaram o horário, a gente deve estar chegando aí 1 da manhã e tal, aquela coisa toda. E eu ansioso, aí fui pro baile, já deixei lá tudo esquematizado. Beleza, os caras não apareceram, mano. Putz. Porra, me deu uma tristeza. Falei, eu doido pra conhecer o cara. O cara ver como é que funciona um baile funk, ele ia ficar admirado, né? Porque lá não tem isso, lá não tem esses paredões, não tem nada disso. Diferente. Então ele ia ver e ia ficar fascinado. Aí, resumindo, aí no outro dia, quando a gente se falou lá, que eu falei com o produtor, aí infelizmente eu acho que eles fumaram demais. Não, sério, a equipe inteira, eles apagaram. Mas apagaram de uma tal maneira que só acordaram no outro dia porque eles queriam conhecer o Cristo. E aí cedo já ia pro Cristo, ia pro Pão de Açúcar. Aí resumindo, acabou que não rolou essa parada, mas rolou várias outras coisas, cara. Um exemplo, era eu tocando no baile e tá simplesmente ali na minha frente dançando um Diplo da vida. Pô. Que é o líder, ele praticamente do Major Lazer, aquela coisa toda. E o Diplo tá ali. O Diplo, ele teve uma fase da vida dele, antes dele ser esse Diplo gigante, né, que ele é hoje, que já produziu o último álbum da Madonna, e foi ele que fez, aquela coisa toda. O Diplo, cara, ele veio pro Rio, ele era casado, se eu não me engano, na época com uma menina chamada Mia, que é uma gringa também,
E aí fez funk internacional, ela cantando em inglês, com os beats daqui do Rio. Então o Diplo ia na casa da galera e pegava. Ele pegava coisas ali, do meu HD, os beats, as congas, os tambores. Pegava do Sunny, pegava do fulano, ciclano. E aí ele tinha essa fase dele aqui no Rio de Janeiro. Bem amigão todo da galera. E depois que ele se tornou muito gigante, né, cara? E aí depois ele já de grande, ele veio pro baile. Aí tanto quando ele chegou lá no baile, ele pedia muito pra tocar... Ele ficava em frente à House Mix, aí ele pedia pra tocar Valesca. É mole. Ele queria ouvir música da Valesca. Ele gostava do som da Valesca. Aí adorava pedir isso. Então teve várias coisas. De você estar num baile e você ver celebridade assim cara, no meio. E tu fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? E tá lá, amarradão, não tá nem aí, mano. Atrizes, atores. O Castelo, porra, foi um ponto, né, de referência nessa porra. E assim, cara, trabalho com muita gente, já fiz participações em estúdios para muita gente. Vou citar algumas aqui. Alguns desses remixes que a gente fazia lá na Hitmaker, que eu tinha a mão em muita coisa lá, principalmente em scratch, em grooves, programações de bateria e algumas coisas. A gente fez um remix do Raul Seixas, né, cara? Oficial, pra som livre, aquela coisa toda. Então tem músicas de remix dele lá que tem um monte de rabiscos meus. Então tem um monte de coisa. A gente fez muito trabalho. Eu com o Bill na época, a gente andava direto, às vezes ia pra Bahia, andando com o Caetano Veloso pra cima e pra baixo, a gente indo no Pelourinho. E muita coisa aconteceu, cara. Tem muita coisa bacana. Se eu for lembrar de tudo que já fiz... Você aí que diz que você é DJ, apertador de botão, entendeu? Eu também DJ sou esse apertador aqui, de ó. botão, cara. Mas é diferente, porra. Cara, inclusive você que estiver interessado aí nos packs de música, não é isso, Fábio? Packs de música, pack de MPC. Eu já deixo os packs prontinho, ó, pra MPC já programado, quando o cara já bota já na vai dele. mastigado, É amigo. mesmo, né? Ele abriu ali, lodeou, Pô, é E muita moleza. quem tiver interessado, como é que faz? é só procurar Fábio DJ Fábio. no Instagram, P bota lá, H arroba Fábio DJ, PHABYO, DJ, Isso. Fábio DJ. Vou botar- Aonde botar isso aí? No Instagram, no Face? Vou botar aqui pra você poder ficar mais fácil de você encontrar. Isso, Vai vai botar lá. na descrição? Não, na descrição. E também aqui vai aparecer aqui daqui a pouquinho aqui. Embaixo aqui vai estar rolando. Isso aí. Isso. Vai lá, faz a sua Ou encomenda então lá que escreve ó, o nome aqui na mesa com a Jujuba aqui, ó, pro pessoal saber aqui. material de primeira qualidade, com certeza. Cara, Pô, tem músicas de tudo. Assim, lá tem praticamente... eu trabalho praticamente com... Claro que tem encomendas especiais, que tem gente que quer coisas diferentes, né? A música é uma parada muito ampla, né? É. Então, assim, existe os packs. Eu tenho o pack 1, 2, 3 e 4. Aí no 1, aí tem lá, tipo, no 1 tem montagens, aquela época de montagem do funk dos anos 90. Aí todas elas estão lá, tudo organizado, bonitinho, por pasta. Mais ou menos quantas ordem músicas vem alfabética. nesses Cara, packs, praticamente Fábio? nos packs tem mais de 10 gigas cada um. Tá bom pra tu? Então tem lá, o 1 com montagens, raps, isso e aquilo. Aí o 2 só internacional, funk melody, man bass, rasteiro, charme. Aí o 3, as coisas atuais que todo mundo precisa para trabalhar nos dias atuais, né? Desde piseiro, funk, eletrônica, pop e lá vai fumaça. E aí o 4 com os bônus diferentes, remixes, extends, pops nacionais, deep house. Então tem variações. E às vezes tem gente que pede, eu queria um só de músicas dessa época, eu quero um só de disco, eu quero, se tiver remixes e tal. E é o que não falta lá em casa é música. Né? Isso aí. Então, você já sabe. Vai lá, entra lá na rede social do Fábio, faça a sua encomenda. E ó. PHABYO DJ. Isso aí. Isso aí. Acho que é isso, né? Eu acho que depois dessa aula aqui, dessa história aqui, não tem mais nada pra se falar. História tem, né, cara? O negócio é a gente lembrar, mas história é o que mais tem, Mas né? então vamos fazer o seguinte, vamos deixar um compilado pra próxima vez, porque a gente vai ter que ter uma outra O vez. que não falta é Até com história. esses novos projetos que estão vindo aí, pra poderem colocar. Vem muita coisa aí. Em isso breve, todo nas dia. plataformas digitais, Funk Orquestra, Fábio DJ, também separado, Tio Feb também vai ter. Maneiro. Então, todos os projetos andando e tem muita coisa pra rolar aí, cara. E vai vir coisas que a galera vai ficar bem surpresa. Fábio. Eu só posso deixar uma dica aqui, eu não posso falar exatamente o que é, mas a gente tá quase fechando aí como se fosse um IA do World do Funk. Porra, que É maneiro. mesmo?
com diversos artistas juntos em uma única faixa. Cara, Ih, rapaz, porra, aqui ó, fiquei coisa boa, arrepiado hein? agora de falar essa porra. Uma época, eu e Maxwell, não sei se você sabe quem é, a gente foi até lá na fundação do Betinho, que eu tinha uma ideia de fazer essa porra. A gente foi conversar lá na Fome Zero e tal, fui no centro lá, e porra, era Betinho tanto, sociólogo, né? tanta burocracia, ele já era falecido, claro, mas foi tanta burocracia que a gente desistiu do projeto. A gente queria fazer uma porra dessa, né, como tinha o Rock in Rio, a gente queria fazer um funk em Rio, Funk em Rio. mas voltado para isso, entendeu? Ajudar as pessoas. E Tem um CD em infelizmente, São Paulo, você falou isso aí, eu lembrei. Tem um CD em São Paulo produzido 100% por mim que se chama Funk em Rio, Pô, que legal. pela gravadora Atração Fonográfica. Em 2001 esse CD. Tu tem ideia de quantas músicas tu já tem? Cara, Teu Eu catálogo tem quantas aí? não tenho ideia. Eu cheguei a um ponto de tem coisas que... Tem gente que tem coisas minhas que eu não lembro. Só quando eu... teu pai? Só quando eu... Não, pior que é. Só quando eu escuto. Às vezes eu escuto. Principalmente montagens dos anos 90. É porque era muita também, era muita É. quantidade, né, Então, cara? Você porque assim, produzia, eu praticamente dentro de casa fazia 5 por dia. Vamos dar um exemplo. As ideias iam surgindo e você vai jogando isso na rua. E depois você não conseguia se organizar, mano. Então passa anos, aí às vezes um DJ me mostra uma parada, aí vou te mandar uma pastinha com os negócios aí. Aí eu escuto e falo, "Ih, Caralho, caraca, isso é meu." E só que eu não lembrava. Aí só quando você escuta e o jeito de fazer, Dá o de plim samplear, na cabeça. a parada é que aí dá aquele estalo. E aí eu falo, ih, rapaz, isso é meu. E eu tenho muita coisa guardada em casa, ainda em DAT, os MDs, e tem os ADAT também, que tá lá muita coisa guardada. Os ADAT tem cada coisa. Cara, Deixa eu parada. contar uma história aqui. Que foi. Eu fico surpreso com essas... Eu gosto muito de... Ô Gladys, eu gosto muito de fazer, sabe o que em casa? Já viu quando tu tá com aquele dia que tu fala assim, pô, hoje realmente não tem nada pra fazer. Vou caçar um bagulho pra fazer. Eu vou naqueles pinozão De CD. de CD e DVD, mas só que é os pinos só de backup. Aham, aham. Cara, tu começa a sogar aquilo na máquina, aí quando tu vai Fudeu. abrindo, aí tu fala assim, caraca, Caramba, mano, tem isso. Cara, eu tenho diversas fotos, eu mandei até, ele se espantou. Eu tenho muita foto lá da pirâmide, eu tenho fotos minha da Porra, Via cara, Show. tem minha, manda essa porra pra gente, cara. Tu tá com, já tá com isso não? Não, ele mandou... Eu mandei só 2 fotos pra Pô, ele. manda que tu tiver, Eu tenho cara. fotos, eu no palco da Via Show. Lembra lá quando tinha a cortinona e Aham. botava aquele laser passando o nome do DJ? Porra, tinha DJ que tinha um orgasmo com aquilo. Eu toquei, eu não falei, né? Mas só aproveitando rápido aqui, falando isso eu lembrei. Eu toquei em 94 para 95, eu fazia circos em São Conrado. O banho de espuma lá era eu que tocava. Eu abria o evento, ia fazendo Chiquinho. até o horário que o Marlboro chegava. Então o Chiquinho e o Tabachi, que é o meu sócio, o Fábio, eles que eram sócios de lá. Eram os 2 sócios que promoviam esse evento. Então naquela época a gente já... Cara, Chiquinho tá fazendo o quê, cara? Chiquinho tá com uma parada chamada Rock Bar. Que por causa desse problema de pandemia, às vezes abre, às vezes não abre e tal, mas... Caralho, tem esse muito projeto, tempo que eu não vejo Rock Chiquinho, Bar. cara. É tipo, é os barzinhos de hoje. Que... Mas a parada dele é Com um drinks pouquinho diferente. É mais estilosa, é um pouco maior e tal, mas é legal, é legal. Mas deixa eu contar a história. Estávamos nós na época de Pirâmide, e aí com aquele problema dos DJs repetindo as músicas, repetindo. Pensamos o seguinte, vamos fazer lista pra galera. O cara termina de tocar, vai lá, anota Não, tudo vai pra tocando, poder... tocou a música, É, anota, tá, escreve, tocando e vai tocou, anotando, escreve. vai anotando. Um dos DJs, que era estelar, né? Já tá rindo. Eu já sei o que vem por aí. Era estelar, não, eu não vou escrever, eu vou passar antes que eu vou tocar, entendeu? Para os outros dias não tocarem, porque eu não vou ficar escrevendo uma hora lá e tal, tá bom. Aí passou a listagem e tal. Pá. E aí, logo depois desse DJ, quem ia tocar era o Fábio. E aí eu peguei, Fábio, aliás, minto, o Fábio ia tocar antes desse DJ. E aí eu falei, Fábio... É uma lista do que não podia, o É, DJ não podia pode tocar. o Estelar passou a lista aqui das músicas que ele vai tocar, então pra não tocar e tal. Aí o Fábio pegou a lista da minha e falou, não, tranquilo, sem problema nenhum, sabe? Pô, mas essa aqui é minha, essa aqui é minha, essa aqui é minha, essa aqui é minha, essa aqui é minha. Eu não posso tocar nem as minhas músicas, Eu não pô. posso tocar nem o que é meu. Falei,
Falei, aí é um caso à parte. Eu lembro bem disso. Lembra? Lembro e várias das vezes eu saí tocando mesmo. Foda-se. Falei, é minha, eu vou tocar, é minha, acabou. Pô, E teve muitos casos lá na Via Show, principalmente na Via Show, que eu não tinha preocupação nenhuma, porque, cara, como eu tinha lá o baile do Castelo, e era um baile lotado, e show de todo mundo que você imaginar, então eu tinha umas gravações muito foda de baile. Eu tenho até hoje. Então é aquelas gravações que ao vivo, bem gravada, e muitas delas eu tirava da mesa só a voz, pegava só o do microfone, mas a base saia bem lá longe, e aí eu refazia a base toda e mixava com a voz e ficava aquilo perfeito, ao vivo, mas perfeito, com tudo no lugar, né? Aí galera tava abaixo, eu aumentava. Então ficava tudo um lance Direitinho. Então, várias vezes na Via Show, o pessoal podia tocar tudo. Quando eu tinha as versões e umas coisas que ninguém tinha. Então, era só tocar aquilo ali, parecia gol no Maracanã. Né? DJ, cara, foi um prazer receber você aqui. Cara, prazer pra mim. Só em estar vendo você, essas duas figuras aí na minha frente, Celso e Gladson. E Fábio, eu vou te dizer, parece clichê, mas, cara, porra, me sinto muito honrado de te conhecer, cara. Sério. Eu lembro Moleque. que o Celso falava assim, eu gosto que o Fábio toca, se tu deixar ele tocando aí, ele vai tocar de tudo. É verdade, verdade. Porque lembra quando a gente começou a levar a equipe do Castelo que botava lá no palco da Pirâmide? Então eu não fazia só funk, aí tipo, tocava os funks, tinha a hora da abertura, mas aí tocava as músicas baianas. Nunca me deu uma dor de cabeça, É verdade. filho da puta. Nunca. Eu Não, até só conversei só isso. quando chegava atrasado no Castelo Móvel, que a gente não contou a história do Castelo Móvel. É verdade, é verdade. Aí eu tinha um amigo, o Dário, vamos contar rápido, pra galera. Não, pode ficar O contando. Castelo Móvel era o seguinte, um amigo meu, o Dário, aquele que ia comigo direto baixinho, ele tinha aquele chevetezinho, né? Aí o chevette dele dava pau direto, cara. O carro só vivia ruim, cara. Na rua, quebrava na rua, acontecia um monte de coisa. Então tinha momentos que a gente chegava lá na Pirâmide, então a gente já entrava ali e quase quando tava chegando perto da rampa do estacionamento... O carro morria. Não, mas é quando a gente tava chegando ali perto, a gente já ia rezando e falando assim, tomara que quando a gente chegue na rampa não tenha nenhum carro querendo entrar. Porque a gente Vai já subir sobe direto, direto, né? Já sobe e uma vai vez embalo. só. Vai de uma Vai no vez só, embalo. porque se tivesse um carro na rampa da pirâmide e a gente Fudeu. parasse aqui, ó, já era, ele morreu, acabou. Aí tanto que a gente até zoava, ele falava assim, cara, se tiver carro na rampa, o artista do evento vai ter que descer e empurrar o carro na frente de geral, hein? Aí eu ficava até zoando, eu falei, tem problema nenhum, vambora. Então, aí teve uma fase que os caras que ficavam lá naquele portão do estacionamento, ele já sabia. Já não viu o Aí carro, abria. eles apelidaram, aí falou, ó, abre que o Castelo Móvel tá subindo. Aí a gente ia de uma vez só e só viu o portão fazer assim, ó. E atrás aquela fumaceira. Não, e outra. Aí, pô, botava um monte de perfume em casa, tomava um banho, roupa, saía Eu me cheirosinho. lembro disso. Cara, na frente do carro aqui, Saiu. caraca, vinha aquela fumaça preta. Eu chegava na pirâmide com os olhos vermelhos. Mó cheiro de fumaça. O carro do Catra, quando abria a porta, saía aquele fumaceiro. O dele a fumaça vinha atrás. Aí, cara, era complicado. E eu gostava do chuveiro quando tinha lá, né? Era Pô, maneiro, né? chuveiro, cara, chuveiro. Cara, E o a gente chuveiro e aprontou, o... né? Como é que era aquele? Biombo, Isso. Biombo mágico, Mágico. calça da gangue. Pô, cara, eu tenho acho que 2 fotos Porra, eu não E- tenho nada, cara. que não... Eu nunca dá pra liguei você pra essa ter porra. Até noção, com artista, é. cara. Eu, não... Eu vou procurar essas fotos que eu tenho lá, eu vou mandar pra Pô, você. manda, Cara, eu quero manda. fazer um mural aqui, cara. Porra, pra lembrar um Tem pouco umas dessa fotos porra. lá legais. Cara. Era uma fase muito boa. Se eu não bicho. me engano, eu tenho foto da Via Show, tem da Pirâmide, eu tenho algumas fotos do Olimpo. Tem Fábio umas Magrinho. Fábio umas Magrinho. fotos- acho que eu mandei Era só pra ele. cabeça. Tu lembra aquele camarinzinho que tinha na pirâmide? Com Lembro, espelho, claro, com pô. espelho na parede? Camarim não, era o corredor. não, né? vagão. Corredor, Era não, um mas vagão. mas fazia ele de camarim. Era aquele corredorzinho ali. que- Aí tinha um espelho na parede. Acho que as paredes eram verdes. Era. Eu tenho Chegava uma na foto, época era verde. eu com a camisa do Castelo, magrinho, e eu tipo dando um de modelo. Tá aqui o espelho e eu tô assim, ó. Aí tá eu aqui e eu no espelho aqui, ó. E eu de boné, a cara se chupadinha aqui, ó. Cara, eu me lembro que aquele camarim, eu botei o Xande da Harmonia e a Carla Pérez teve que sentar no colo dele que não tinha onde lá Eu lembro disso. sentar. Eu É, lembro que ali disso. era a passagem, Era, cara. era uma passagem. Era uma passagem. E é um camarim que toda hora, passa um pra lá, passa um pra cá, passa... Que Pô, ali Eu era... lembro, Camarim de tem uma história. parada assim, acho que foi com a feiticeira. Também uma situação assim, mas que ela foi. Eles foram pra curtir alguma coisa. Aham. E aí o Rui te chamou pra eles conversarem, eles foram pro camarim. Quando eu passei que eu olhei,
Eu falei assim, mas eu Que a conheço essa Joana mulher, Parra tá- né? Aí passei direto, quando eu voltei, ih, é a feiticeira. E ela também sentada no colo do Vitor, porque naquele sofazinho ali, porque não tinha Não tinha espaço, Cara, pô. ali rolou muita coisa legal, cara. Porra, ali, cara, eu falo do Teve mercadinho. aquela fase que a gente tocava na parte de cima ali, né? Não era no palco. ra- É, na House, na é. House Mix. Na house lá em cima, né? Aquela porra Que fazia tremia pra caramba, que eu balançava. Vou te falar, que- eu tinha medo daquilo ali. Porra, Eu não aquilo- confiava, aquilo não. balançava. assim, ó. E tu não ficava a noite toda lá. Tu imagina a gente na do axé. Não, e o maneiro é o seguinte, é que todo aquele geral ali não era de cimento, era de madeira. Não, e detalhe, quando ferragem. abria aquela porta pra sair pra lá de Estacionamento, fora é. do estacionamento, tinha que abrir e fechar rapidinho por causa do barulho. Né? É. Abre, corre e fecha. E aquela sucção do caralho, né? Que tinha dos meus todos, tu lembra, cara? Tu lembra aquela vez que o cara deu uma pesada no pé do Homem-Aranha? Cara, tem muita história engraçada, cara. Ai, Puta meu que Deus do pariu. céu. Várias DJ, coisas boas. muito bom ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tá. Tem que vir aí pra fazer uma parte 2. Sucesso, cara, que cada vez tu estrela Obrigado. brilhe mais. E pode contar que tem 2 caras aqui que vão estar torcendo Vocês têm pra que caralho rezar, pra você. cara, pra que resolva logo essa pandemia, que eu quero estar esse ano ainda em Lisboa, hein? Se Deus quiser, eu Deus vou carregar quiser, tua se case, hein, Deus porra. Não deixa lá, vou preparar quer- teu meu passaporte. Tu quer ir dentro da malinha da MPC? Porra, tiro não aí- dá, né? Eu não gosto, mas ainda MPC não dá mais. Eu quero né? ser só aquele cara que tira a MPC, coloca, faz só assim, só dá aquele play, aí liga e Depois sai. que o Gaspar Só Negão isso. entrou numa 4520, quem Tudo sabe? funciona, tudo vai. Cara, tamo junto. Qualquer parada aí, só chamou. Tamo Mas é junto isso, mais DJ. uma vez. Sucesso e mais uma vez aí, entre nas redes sociais do Fábio, compre lá seu pack de música. Detalhe, entra lá, ó, Fábio DJ, P-H-A-B-Y-O. Aqui, ó. Tá passando aqui, ó. Tá P-H-A-B-Y-O. Isso aí. DJ. Entra Bem lá, aviadado o Isso esquema aí. E não dele. esqueça também de, nesse vídeo, você ir lá, dar o seu curtir, fazer a sua inscrição no canal, compartilhar. Aperta ajuda. o sininho. Que ajuda pra caramba o canal a ganhar relevância. Valeu, Compartilha, galera. Bom, e pra compartilha. você também não perder novos vídeos aí, que agora a gente vai Isso começar a aí, engrenar. isso aí, isso aí. Esperamos que a coisa dê certo, tá bom, gente? Vamos que vamos. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Ó, lembrando que eu tô esperando churrasco, tá? Marca na agenda, marca na agenda, marca na Ele agenda. falou que é esse ano ainda, né? Ó, e vamos Final do sortear também aí algum inscrito pra vir aqui curtir, pra ficar junto dessa galera aqui. Ah, sim, Vambora? sim, sim. Fechou? Vamos fazer o seguinte, Fábio. Diga. Vamos fazer uma promoção no teu pack lá, a gente... Isso é O mole cara pra que gente. chegar e te ligar dizendo que viu aqui no canal ganha um descontinho. Isso aí. O Pode primeiro. Os 2 primeiros. Os Fechou. 5 ó. primeiros, Fábio. Os 5? Os 5, vai. Então é isso Os aí. 5 primeiros que ligaram, falaram assim, ó, vi você lá no Nightcast, poxa, aí que era meu desconto, vai ganhar um desconto na compra do E pack tem lá que falar de música, que tá os bom? 3 estavam bonitos na imagem, senão não tem desconto Mente não, um tá? pouco aí pra ganhar. Pode Vale a mentir, não pena, tem vale a problema. pena. Valeu, gente. Fiquem com Valeu, Deus. Até a valeu. próxima.